Ficha testando. Alô, alô. Ei, som. Tá pegando o áudio aí? Se ele tá. Então ele tá aí no áudio lá. Bom, mas vamos que vamos. Agora Tirar totalmente o som. vou dar um encode aqui, tá? E dá solta o play lá. Tem que soltar e aumentar o volume. Tá. Vou mutar aqui, tá? Porque o som tá vindo aqui. Tá. Eu tô falando. Isso. Qual que é o seu aí? É a cor? É o azul? meu é o azul. Tá, o azul é seu, O azul, do Quinho vermelho. é Vermelho. Vermelho e o meu é e da verde. Liane verde. Perfeito, ok. Quer que ajuste a câmera mais centralizada ou não precisa? Essa sua é que tá me incomodando um pouco só. Você quer que eu puxe pra você lá? Puxa aqui. Isso aqui eu acho que naquela pegada lá, sabe? Acho que fica. O Vitor, quando Ah, ele essa foi aqui pro não, essa carro, aqui. ele depois ligou pra mim. Mãe, o cara ligou pra mim, eu conversei com ele, falei desse jeito aqui. Você acha que eu fui muito arrogante? Não. O que você acha assim? É porque tá com zoom lá, entendeu? Eu vou Não, regular, show. mas eu acho que enquadramento assim, ó, fica Tá bom, bom. tá? Beleza. Mexeu a outra lá atrás. Depois você jogar na outra de trás lá. Ah, eu pra ver arrumo lá. como é que fica, né? É. Tem música rolando aí? Tem que estar na Tem alguém esperando, tá? 12. Deixa eu ver. Eu acho que tava. Foi? Não, você pôs aqui, na música você pôs, calma. Você pôs na música. Tem duas janelas aqui, ó. Ah, tá, entendi. Ó lá. É esse, né? Não, não é nem esse aqui. Tem o microfone aberto aí, ó. Aí, pode dar play? Pode. Vai. Eu não consegui entrar aqui na live. Mas saiu música lá da Ludmilla. Tava rodando a música dela lá. Depois, pra não dar direitos autorais, eu corto, né? Aquela parte. Nossa, mas o YouTube é chato nisso, viu? Pelo amor de Deus. Não é que No TikTok pode tudo, mas em compensação o TikTok é louco, né? Outro dia eu tava assim lá, deu restrição na minha live, porque eu tava com excesso de nudez. Eu tô falando sério, Eu sei. Ai, meu Deus do céu. Vai, foi. Você abaixou lá, Cal, a câmera? Pra enquadrar aqui, não? Não, aquela de É. cima lá que você tinha deixado no alto, você baixou? Você acha melhor aqui? 9 pessoas. Não, 9 mensagens. Nova No chat ao mensagem. vivo. O microfone saindo som. Boa noite, Quinho. Conta tudo. Tá vendo aí? Eu acho que não estou inscrito no canal, né?
Nossa, gente. Nessa posição, né? Eu não consigo. Que aí já fica no meio certinho, né? O que eu tô falando do estudo tá saindo lá. Não. Na live. Diminui isso daí. Tudo no falando do estudo tá saindo na live. Fecha aqui. Fecha aqui. Ó, tudo tá falando do Seja estudo membro. saindo na live. Ser membro, pelo amor de Deus. Você tem que mutar esse microfone aí. Seja membro, você vai ter que pagar por mês. E o R$4,99 áudio não tá por saindo. mês, você não paga aqui. Você fica cortando. Muta esse microfone aí. Hospital Veterinário Dr. César, 24 horas com você. Emergências, consultas, exames, tratamentos. Aqui seu pet recebe atenção completa, sem hora marcada. Hospital Veterinário Dr. César. Ligue agora mesmo. 19 999 64 45 12. Rua Cesário Azini, 298, Vila Rica, São Pedro. Hospital Veterinário Dr. César. Um super campeão do skate, um super atleta, medalhista paralímpico. Aqui na Nova São Pedro, eles apresentam Aqui é Esporte, toda quarta-feira, às 20 horas. Nakbar Marketing Digital. Venha divulgar com a gente sua marca ou comércio em evidência. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 19 99895 7003. 19 99895 7003. Nakbar Marketing Digital. Nós divulgamos você. Sua marca em evidência. Nós divulgamos você. Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Senhoras e senhores, a partir de agora, entra no ar o podcast da Nova. Eu sou o Fernando Gouveia, que bom ter você aí do outro lado junto com a gente. Um salve especial para a galera que se liga com a gente, que acompanha os nossos conteúdos aqui pela Nova São Pedro. Todas as terças-feiras nós estamos aqui com convidados sempre especiais, trazendo muito conteúdo para você que acompanha aí as nossas conversas. Hoje nosso tema é o seguinte, queridões, é babados. Todos os babados da nossa cidade vão ser decifrados aqui nesse podcast de hoje. Temos novidades também. Temos novidades. Temos. Muitas coisas boas. Ó, tem áudio ligado aí, tá reverberando. Vai, aqui foi mal. Ah, beleza. Eu achei que era o meu celular aqui, mas não. Pessoal, é o seguinte, ó. Quero falar dos nossos patrocinadores, a galera que faz com que o podcast chegue até vocês. E você também pode ser patrocinador aqui da Nova São Pedro, do podcast, dos programas que aqui rolam também. Quero falar para você da Padaria Oficina do Pão, que são os nossos parceiros. Olha aqui na minha mão. Pode ligar, tá? 19-3483-1776. Lembrando a você que tem pizzas, pães, bolos, doces, tudo que você precisar. Avenida da Saudade, Carolina 88, em frente ao velório municipal. E ó, a gente já falou aqui, tem as deliciosas Carolinas. de limão. Tem tortinha de Morango. Tem o telefone WhatsApp. Tem telefone WhatsApp. Você pode ligar e encomendar sua pizza, seu pão, seu bolo, seu lanche. E ó, tem churrasquinho grego, tem churrasquinho normal, tem os deliciosos agora, as novidades, tá? Que é um lanchinho desfiado lá de cupim, de Costela, carne seca. carne seca ao queijo, tem um monte de coisa. Então, ó, entra no Instagram aí, @Padaria Oficina do Pão, pra você acompanhar, porque é sensacional, tá? Tá aqui em São Pedro, a melhor padaria da cidade, você pode chegar. Avenida da Saudade 282, em frente ao velório municipal, são os nossos patrocinadores master, eles que bancam essa bagaça aqui. Vá lá, fala que você é ouvinte, que você acompanha, que você é telespecta aqui do podcast.
que sempre tem coisa boa para você lá, tá bom? Padaria Vicente do Pão, melhor padaria de São Pedro. Também junto com a gente aqui o pessoal do Hospital Veterinário Dr. César. Lembrando a você que o hospital é 24 horas por dia, deu um problema com o seu pet, tá? Qualquer coisinha, pode ligar, tá? Telefone também, WhatsApp, 99954-4512, tá? Que é o telefone WhatsApp lá do Hospital Veterinário Dr. César. Eles estão aqui em São Pedro atendendo você a todo momento. Precisou, durante a nossa transmissão, vai estar passando aqui embaixo na sua timeline o contato do pessoal lá do Hospital Veterinário, mandar um abraço para eles. Eles estarão aqui semana que vem para a gente falar sobre cuidados com os pets, né? Você tem um animalzinho exótico também, você pode entrar em contato com o pessoal do Hospital Veterinário, porque são sensacionais, são muito bons mesmo e cuidam com carinho do seu bichinho de estimação, tá bom? Melhor clínica, hospital aqui da cidade, na região, é o Hospital Veterinário do Dr. César. Sempre tem um veterinário 24 horas lá para atender o seu bichinho, né, o seu pet aí, no momento que você precisar, certo? Precisou, só ligar lá, fica aqui em São Pedro, na rua Cesário Azini, 298, no Vila Rica. Aqui em São Pedro também tem o Instagram, que é Hospital Veterinário Dr. César. Só você entrar lá, você já vai acompanhar tudo aí do pessoal do hospital, tá bom? Junto com a gente aqui, Dr. Vitor, obrigado, Dr. César também, um abraço para vocês aí. Também junto com a gente o pessoal do restaurante O Caipirão. Domingo tivemos lá o aniversário do PH da Serra. Pensa num aniversário bacana que teve lá no Caipirão. Mais de 28 duplas passaram por ali, entre duplas e cantores. Foi muito legal, estivemos lá. No nosso canal tem aí para você acompanhar um pedaço do evento lá. A gente filmou lá ao vivo mais de 4 horas, né, de evento. Passou cantores como nossos amigos lá, Rogério Carreira, Rudy Hodgson, Robson e Alessandro de Piracicaba, muitos cantores e cantoras. Foi uma festa muito linda do restaurante do Caipirão. Agradecer aqui também o pessoal do restaurante do Caipirão, com aquela comida gostosa caipira. Você pode chegar lá na rodovia São Pedro da Charqueada, tá? Ali no quilômetro 111, bem em frente ali do condomínio do bairro Giocondo, tá? Número 2, bem na entrada do condomínio Giocondo, ali do bairro Giocondo. Então você chegou ali no restaurante do Caipirão, rodovia São Pedro da Charqueada, só você encostar, comida caseira deliciosa, da melhor qualidade possível. Mandar um abraço pro seu Pedro. Estivemos lá conversando bastante com o seu Pedro, com a Ronise, com o pessoal lá do restaurante do Caipirão, muito legal. E eles também são patrocinadores aqui do podcast. Se você quiser, aqui na timeline, tá passando aqui embaixo, tem o telefone para você pedir a sua marmita. De segunda a sábado, tá? Aos domingos eles não entregam devido às músicas ao vivo lá, sempre tem cantores lá fazendo um almoço musical muito legal lá no restaurante do Caipirão, tá bom? Abraço pessoal do restaurante do Caipirão, e foi muito legal lá, mandar um abraço, os parabéns também pro PH, que fez uma baita de uma festa legal lá no restaurante do Caipirão. E se você quiser ser patrocinador do podcast da Nova, é só você entrar em contato com a gente através do @Nova São Pedro Web, que é o Instagram aqui da Nova São Pedro, ou também através do Nova Zap, tá? 19-99936-6241, que é o nosso telefone da esperança. É só você ligar e entrar em contato com a gente e colocar sua marca aqui também nos nossos conteúdos, certo? Durante o podcast eu vou falando aqui também das programações que vão ao ar de segunda a quinta agora aqui na programação, e a gente vai falando do decorrer desse programa de hoje, desse episódio de hoje, também sobre os nossos patrocinadores, sobre os nossos parceiros e também os programas que rolam aqui na programação da Nova São Pedro. Bom, já falei pra caramba, vou apresentá-los, porque hoje o nosso papo é sobre babados e quem não gosta de uma boa fofoquinha, né? Fofoquinha com nós mesmo. Então, para a gente fazer um dia de fofoca aqui, uma resenha de fofoca e falar de muita coisa bacana, muita informação legal para você e também novidades. Nós vamos contar um pouco aqui para você que vai rolar hoje aqui nesse podcast. Eu recebo com todo carinho ela aqui, professora, atriz. Atriz? O que mais? É muita coisa. Contadora de causos. Fofoqueira de plantão. Senhoras e senhores, eu recebo com todo carinho aqui ela, que é essa pessoa maravilhosa. Obrigada. E também ele, o nosso sister aqui, o dono da bagaça toda. Dona Ná. Senhoras e senhores, hoje eu recebo aqui também no podcast ele. Vou apresentar com o nome que você não conhecia. Marcos Cipriano, mais conhecido como o Pinho da Padaria. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast da Nova! E queremos saber de babados. Babados. Então, eu sei muito babado antigo. Tinha sabe muito mais que eu. Tá. Imagine, quem sou eu perto da Giane, né? Olha isso. Por falar nisso, por
que você não pede pro pessoal fazer parte do clube aqui? Exatamente. O Quinho acabou de entrar, ele é o Nova Basikovski. Nova Basikovski. Você viu? Basikovski. É. Nós somos Sensacional. danados, nós somos danados. Ó, pessoal, a gente vai bater um papo então com eles aqui, com a Giane, que todo mundo já conhece, do Causos e Contos e tantas coisas que essa Giane já fez. Ela vai falar um pouco também dessas peripécias que ela apronta pelas redes sociais. Pelo amor de Deus. E também vamos falar aqui com o Quinho, né? O Quinho da padaria. E a gente tem muitos babados a serem revelados hoje. Eu queria já começar que vocês dois ficassem à vontade, porque vocês dois já meio que mandam aqui. Então, É capaz, né? Não, ele meio que manda aqui. Eu não, sou convidado. Ele meio que manda. Então, boa noite, Fernando. Obrigada, Quinho, de me chamar. O Quinho está atrás de mim, correndo insistentemente na rua. Eu passo com o meu carro, ele corre. Giane, vai lá. Não, tô brincando. Mas faz tempo que tava pra gente fazer uma fofoquinha em conjunto aqui, né? Só na padaria ela vai lá fazer fofoca. Eu vou lá. Eu sou frequentadora assídua. Obrigada, Ilá. Obrigada, Ilá. Só obrigada, Ilá. Então, estamos aqui para fofocar. Vamos falar mais de quem, Quinho Cipriano? Não, eu queria uma curiosidade só, viu, Giane? Ai. Eu lembro, né, ela estava com um projeto tão bacana que ela veio da história do cemitério, né? Então, não, eu tô com aquele projeto, eu acho que vai rolar o... Será Deixa eu que contar dessa o que vez é. vai? Não. Mas você foi bloqueada O passeio não pelo vai, não. povo lá de dentro ou pelo povo de fora? O povo lá de dentro. Será que o povo lá de dentro... Ó, vou falar sério para vocês. Eu fui proibida de frequentar cemitério. Porque eu levei... Tô falando sério. Eu levei um senhor de um tombo dentro do cemitério de Torrinha. Você me contou esse caso. Então, pois é, eu tô fazendo fisioterapia até hoje por causa daquele bendito tombo. Caramba, Giane. Né? Então... Mas foi uma alma mesmo que... Quer saber com detalhes? Detalhes. Eu vou contar. Essa é boa. Tudo começou é na verídico. noite... É verídico. Não, aquela voz que eu gosto de escutar. Tudo começou. Tudo começou na noite anterior, quando eu estava dormindo. Tá. Eu estava linda, loira e japonesa, deitada na minha cama. Loira e japonesa. Nem loira nem japonesa. Dormindo. E você sabe, agora falando sério, quando vem uma voz assim, você escuta o nome de uma pessoa? Caramba. Eponina. Eponina, não tenho noção de quem seja. E toda hora eu escutava Eponina, toda hora eu dormia e escutava Eponina. É verdade, eu não sei quem é. Nos dias anteriores, o secretário da Cultura da época, que era o Ivan, tinha me convidado para ir ao cemitério de Torrinha, que era um parente do Gustavo Teixeira lá, porque lá tem uma lápide bonita com uma poesia que o Gustavo Teixeira fez para a moça que está enterrada lá, que parece que era um crush dele. Caramba! Ele meio que estava namorando com ela, o namoro daquela época, olha, assim e tal, mas a moça morreu. E ele fez uma poesia para ela e colocou na lápide. Mas azarado também, se precisava de... Mas então... Puta que pariu! Mas então, olha só, vamos fazer uma... Agora eu começo a contar, o Quinho não fala mais. Não, pode contar, não. Assim, O coitado do Gustavo Teixeira estava namorando a moça, ela foi lá e morreu. Daí, a família dele arranjou o casamento para ele com uma mocinha do jeito que ele queria. Loira, linda, maravilhosa. Ela, loira, linda, maravilhosa. Ela era bonita mesmo? Era bonita, sim. E ela porque ele era bem acabado. E ele era bem mais velho que ela, e ele era doente, porque ele morria de amor. Naquela época era bonito ser triste, sei lá o que acontecia naquela época. Enfim, depois que ele perdeu essa coitada que morreu, ele arranjaram um casamento para ele com essa outra moça. Sim. Nossa, amanhã vai ter gente adoidada atrás de mim, porque eu tô contando a Família história. Teixeira é grande, hein? E eles odeiam essa história. Eles vão falar que é mentira. Gente, causos e contos. Aqui não é a professora Giane dando aula, é causos e contos. Exatamente. Dizem, não sei se é verdade. Um parênteses. Então, bom, arranjou o casamento. Mas é verdade que acabou o casamento,
Ele saiu lá, teve a festa, todo mundo bonito, flor de laranjeira, aquela coisa linda, todo mundo passa pela praça e vai até a casa dele, que é onde o Neto Matarazzo mora hoje, na frente do fórum. E foi lá, a casa toda arrumada, junto com os noivos, né? Entrou ele com a moça. E ela falou, ai, bem, fica aí que eu vou lá no quarto me arrumar para a ocasião. Sabe, porque tinha... No Red Play, no Radiofly. Era a hora. Daí, Era a hora mais esperada pelo... Nossa, Gustavo Teixeira que nunca ninguém contou. Então, ela entrou no quarto e ele ficou lá fora. Fora não, na sala dele, lá sentadinho, esperando. Com aquela perninha cruzada. Segurando o guarda-chuva, na outra mão o chapéu. Certeza. Né? Já devia estar até roendo o chapéu, imagino eu. Certeza. E ele espera, a noiva nada, e ele espera a noiva nada. Aí ele perdeu a paciência, foi lá e abriu a porta. Ela tinha fugido pela janela, rapaz. Fugiu. Ela... casamento. Sabe aquela música? Não chegou nem a consumar o casamento. Claro que não. Ela fugiu com o maquinista da estação. Ele era um funcionário da estação. Ela pulou a janela do quarto, ele estava esperando ela lá, e eles fugiram de trem para Piracicaba. E foram. Então, ó, ele namorava a coitada da moça, ela morreu. Qual que é o nome da moça? Eu não lembro. Tá. Tudo bem. Bom, mas ela tá lá, mas tá lá. Ela tá lá e eu fui lá ver. Aí que começa a nossa história do Toma. Mas peraí, deixa eu falar mais dos outros que é mais legal. Tá. Lógico. Então, muito mais legal. Daí ele foi. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor... Nossa, essa história de São Pedro é longa, hein? É longa. Bom, São Pedro pedaço de ferro vai trair o marido em plena lua de mel. O pessoal fala, fizeram essa música pra ele. Não, mas poderia, né? Poderia. Enfim, daí passou um tempo, ele arranjou uma namorada. Ei, Gustavo vai casar. Ele não pôde casar porque não tinha, a separação demorou 10 anos. Nossa. Porque o casamento foi invalidado. Porque não teve a consumação do ato. Entendi. Não chegou nos finalmente. Exatamente. Então, daí... Quando ele realmente... Não é porque eu vejo a estátua dele que eu vi agora, eu sei porque ele é triste. Não, você não sabe. Você não sabe o que aconteceu. Agora eu entendo porque ele era um homem Ele triste. morou lá com a mulher, ele amava a mulher, ele teve uma filha com a mulher, e ele estava aguardando ansiosamente sair a anulação do casamento dele. Só que daí ele morreu. Caramba. E o Nossa, só a história é triste desse cidadão. Vai vendo. Não, é uma celebridade, né? Mas assim, o pessoal fala, é lógico, enaltecer o trabalho dele como poeta, mas assim, tem uma vida muito triste. Muito triste. Muito ruim a vida do Gustavo. Coitado, e o Gustavo Teixeira também. Por isso que não sei se o busto dele é triste. O busto dele é triste. Mas peraí, vocês viram que no busto do Gustavo Teixeira nem passarinho faz cocô, né? Exatamente. Tá limpinho, ó. O pessoal limpa assim, não é tanto assim também. Vocês Algum me lugar chamaram, não, você. E lá e também o clube ADRS também é um clube que tu pode ver sobe, desce, sempre tá naquele. E falaram que foi depois que o Gustavo Teixeira tomou banho naquela piscina. Verdade. Tem esse logo, não mas você sabe que o Gustavo era para ter sido trocado com o Dr. Otávio, né? É que o Dr. Otávio, Demor Andrade, lá de Águas, estava chumbado, o Gustavo não. Levaram um busto para Águas para trocar com o Dr. Otávio. Olha que só que foi. Mas foi parar na piscina do clube. Foi parar lá no fundo da piscina do ADDRS. Mas eu sei quem jogou o Gustavo. Eu sei, também não posso falar. Não pode falar, né? Não, morreu, dá processo? Né? Gozado São Pedro, todo mundo sabe nada. Já morreu mesmo. Eu não, vai que o irmão dele resolve brigar com nós. É, né? Mas que ele foi parar lá, é amigo da Caterina. Verdade. Sobrou pra mim. Enfim, daí me chamaram lá. O Ivan me chamou e falou, vamos lá conversar com o homem. Amigo também, o Ivan, não? Muito amigo. Muito. Olha que passeio. Falou comigo no cemitério. Mas foi legal, porque eu passei. Eu não conhecia o cemitério Torrinha. Eu não conhecia a Torrinha. Caramba, Giane. Não, nem fale. Nós passamos lá pelo sítio velho.
eu dei aula lá no Sítio Velho, que já é praticamente Sim. Torrinha, nós passamos lá, fomos lá. Chegamos lá, eu falei, Ivan, você conhece alguém chamado Eponina? Ele falou, eu conheci uma senhora há muito tempo atrás, mas ela já morreu, tal, diz que, mas eu não sei se é Eponina o nome dela, Marcolina, alguma coisa assim parecida. Ele falou, por quê? Porque não me sai esse nome não sai da minha cabeça, toda hora. Sabe quando dá a impressão que está chamando você? Sim. Bom, entramos, conversamos com o homem, eu fui lá, eu filmei tudo, ia virar vídeo, isso. Você ia fazer isso pro canal do YouTube? Pro canal do YouTube, para a Secretaria de Cultura, que tudo que ele aparecia de novidade, ele me chamava, porque daí eu compartilhava e a gente fazia coisa muito junto. Ele me nossa, eu devo tanta coisa para ele, assim, dele me chamar, vamos fazer tal coisa. Muito, ele disponibilizava, falava, vamos aí, mas eu estou sem dinheiro para pôr gasolina, não tem problema, vamos no carro. E sabe, assim, nesse nível, era muito legal. E daí, eu olhei lá na frente, eu vi um túmulo, ao contrário. Todos os túmulos virados para cá, o pé, e aquele túmulo virado para lá. Caramba! Na contramão. Falei, mas o que é isso? E além de que, todos os túmulos aqui e aqui, e ele estava bem no meio. Falei, vou ter que ir lá ver. Peguei meu celularzinho e fui lá. E chegando lá, eu vi que estava escrito numa linguagem diferente e tal. Eu falei, nossa, por que escreveram desse jeito? Nisso o Ivan e o resto do pessoal estava lá vendo a lápide lá do outro lado. E eu ali, xeretona. De repente, seu moço, eu meti o pé num buraco. Caramba. Não, mas o incrível não é isso. O incrível é que cair, eu estou acostumada. Tá. Já faz parte. Já faz parte do meu cotidiano. Eu me seguro, porque eu caio mesmo, eu tropeço, eu sou muito atrapalhadona. Daí, eu levantei. Eu não cheguei a cair, eu levantei, eu pus a mão num túmulo, falei, não vou cair, vai nem, né? Levantei, nisso alguém veio e me empurrou. Caramba. Mas empurrou. Tanto empurrou que eu caí e continuei caindo um tempão. Eu ralei. Foi em câmera lenta. Sabe quando você cai no chão assim, você vai arrastando? Foi uma alma que me empurrou, gente. Ninguém acredita, mas é verdade. Eu cheguei a machucar minha barriga. Não tinha ninguém lá. Não. Caramba. Daí, adivinha como é que era o nome da pessoa do túmulo? Não, é a Eponina lá. Não, era outro nome, mas eu achei que fosse. Putz, Então, eu também já. mas tinha alguém por ali com aquele nome e tal. Gente, foi um negócio tão ridículo. Mas ridículo, assim, eu não conseguia levantar. Tá. E eu fiquei com o joelho muito roxo. Olha, vai fazer 1 ano e meio essa história. E eu ainda estou fazendo fisioterapia, porque ferrou o outro lado. E foi uma complicação, né? Então me proibiram de entrar no cemitério. Porque nós fomos ameaçados, né? Vocês foram ameaçados? Nós fomos ameaçados. Não, tem conta essa história. você não Fomos falou. ameaçados. Vocês foram ameaçados? Não no cemitério de Torrinho, no cemitério de São Pedro. De São Pedro? Quando vocês iam contar a história de causas e contos, era legal, né? Aquele projeto de vocês. Porque vocês estavam contando as histórias para o pessoal entender, né? O meu objetivo era o seguinte, agora falando um pouquinho menos, um pouquinho mais sério. O meu objetivo era, tem tanta história legal na cidade, de gente que não é rica e famosa, que não pode ser esquecido. E a minha ideia era pegar essas pessoas, algumas, e fazer um trabalho em cima, uma coisa muito leve, colocar um QR Code no jazigo e tal, e espalhar. E tá lá, nós fizemos isso daí. Só que para inaugurar isso daí, a gente iria fazer um passeio. Daí o Ivan falou, vamos fazer um passeio à noite? Que é aquela vibe que começou todo mundo fazendo passeio. Piracicaba tem, várias Ainda cidades tem Campinas, a Consolação em São Paulo, tem um monte. O passeio de Piracicaba lota de gente. Tá. Então o Ivan falou assim, vamos fazer? Até nós chamamos o pessoal do teatro. Que seria legal a gente passeando no cemitério, de repente aparecer alguém vestido de época, não, Sim, como se fosse aquela pessoa daquele aí. túmulo. Legal. Putz, eu amei, a gente chamou o pessoal, tal, não sei o quê. Só que daí nós começamos a receber avisos. Avisos assim, Jane, você teve um livramento muito grande na sua vida, porque eu fiquei muito doente uma época e tive realmente um livramento. É assim que você vai agradecer a Deus? Caramba.
Aquilo ali eu não gostei, juro que eu não gostei. É meio difícil me tirar do sério, mas eu fiquei meio assim. E daí o negócio foi aumentando tanto que nós vamos fazer passeata na porta do cemitério. Por que vocês vão fazer isso? Vocês querem importunar a lembrança dos mortos? Vocês querem estragar a lembrança, a imagem das pessoas? E a ideia não era essa. Só que daí mudou o tom também. Saiu da história do... nós vamos fazer passeata na frente do cemitério, nós vamos pegar vocês. Caramba! O negócio ficou feio, eu assustei. Feio. Eu não sabia que chegou. Chegou. O Ivan falou assim, Jane, você quer correr esse risco? Eu falei, de jeito nenhum. Tá. Não quero correr esse Mas risco, estava não. tão perto da porta, por que não correu? Até porque não era essa a ideia, né? A intenção não era essa, então, mas Não, mas esse da ameaça eu não sabia, não. foi. Eu também não sabia. Foi. Ameaça, a gente vai pegar vocês. Mas assim, vocês começaram a receber isso por como? Em rede social? Rede social, WhatsApp, muito Pelo Facebook, WhatsApp também. WhatsApp, gente conhecida, gente desconhecida. Verdade. Porque depois que Mas você... tinha uns trelelê de pessoas conhecidas ou eram pessoas Tinha. anônimas? Não, tinha. Pessoas conhecidas da Conhecidas, cidade. conhecidas. Caramba, mas por que, Giane? Como a essência disso? Olha, eu entendi que eles estavam querendo que a gente não mostrasse alguma coisa. Mas o nosso objetivo não era mostrar alguma coisa assim. até porque- Não era. Olha que São Pedro tem umas histórias também, Fernanda, cabeluda, né? Eu De imagino repente que você passa sim. no túmulo, você olha ali. Nossa, aqui foi o Quinho da padaria. Nossa, aquele lá foi foda. Língua ferina. E Passa no coincidiu. outro túmulo. Ó, Neto. Sou Neto mata. Olha, aqui foi Neto. Putz, vocês não Meu falam do Deus. Neto, gente. Já pensou? Não, tá só suponhando. Não, falando língua ferina, né? E tanta coisa acontece no cemitério. Eu que tô ali há 20... Eu tenho uma história boa para contar de cemitério. Eu tenho pra vocês. 26 Gente anos. Isso não é daqui. história, isso é real. Eu já vi cada coisa ali, Fernando. Na padaria, Certo. 26 anos. Ó, eu vi um motor de Fusca sendo feito durante o velório. O cara falou à noite, arrancou o motor do Fusca, arrumou ali no cemitério, na frente. Na frente? No velório ali? No velório ali. Mas porque era o carro de alguém que tava... Não sei se era pai ou que era o cara lá errando, que sorte, cata a chave, sorte. Tirou o motor fora, arrumou, tinha que arrumar a noite inteira. Baita mecânico! Não tinha mais ninguém arrumando. Parecia um mecânico de Fórmula 1 mesmo. E teve um que chamou muita atenção, que era até conhecido, meu assim, não vou falar nomes assim, mas tava assim na hora do... Não, mas dá uma vontade de falar. Dá não. vontade. Dá, você acha que eu vou perguntar pra ele depois tudo? Imagina. Ele tava ali na hora do enterro, cara, tem que estar toda a família, tudo assim. Um integrante da família pula dentro do buraco. Não. Pare esse enterro. Meu Deus do céu. Eu tenho que falar uma coisa antes do meu tio ser enterrado. Meu tio não morreu. Não acredito. Ele foi assassinado. Ele apontou? Ele aprontou a pessoa Apontou a pessoa que assassinou, coitado. Mas virou Gente, um que fuá. babado! Caramba. Foi um fuá. O seu Guaraci na época, Eterno Guaraci. Tudo na época do Guaraci, tudo O na época do Guaraci Guaraci. lá descendo com a corda, era gente, sozinho, era né? gente caindo no buraco. Uma das pessoas batia a cabeça na quina Nossa, do mas o túmulo. pessoal é emocionado também, né? Ambulância. Só faltou a música. Polícia. Nossa, mas foi um fuê. Caramba, gente conhecida também. Conhecido também, mas foi um fuê ali que vocês têm que ver só. Nossa, que babado. Então Isso acontece muitas coisas ali, muita vez as pessoas pensam que é assim, nossa senhora. Ô, Kim, a padaria já tá aqui na frente do cemitério há quantos anos? Em maio vai fazer 26 anos. 26 anos. 26 anos. É muito tempo, né? É muitos anos, né? É muita história. É muita história. Ali é... Então, demais. e tem histórias assim de monte ali no cemitério. De monte. Tá. Mas as pessoas, eu achei, sabe o Kim, como quem falando essa história dessa família? São histórias que às vezes que acontecem no cotidiano, que às vezes você acaba não sabendo o que acontece. E a gente quer saber, Quer né? saber. É claro. E agora, como ele falou, esse tipo de ameaças, essas coisas, vindo de pessoas que... Então, será que tem coisa que a pessoa deve? Não, cara, não. Eu brincadeira. acho que deve ter É algum que ele era medo, alguma bandidinho e coisa. tal. Não sei, Não, não porque sei. ele não morreu, sei. ficou bom agora. Não, mas não é isso. Será que não era assim? sei. E tem umas histórias assim, tem uma outra história também que foi muito marcante, cara, que não ficou um dentro do velório. Não ficou um dentro do velório. Mas Que eu acho que era até meio parente da gente. Era fora do Giane.
É um cara, ele era todo metido, todo estiloso, assim, né? Acho que ele quis aparecer na hora do velório. O coitado que morreu, tinha as coisas dele, come tudo dentro no saco. Caramba. Ele levou lá na velório pra dividir a herança. Dividir herança? Na hora do... É sério. Isso é E é parente Daí- meu, isso. Parente seu, Não, parece que você deve conhecer, depois eu vou falar pra você no bastidor que isso é sério, Gente, gente. nada na minha vida é normal, nada. Daí eles, meus amigos, lá, de frente, assim, meus amigos, é com muita tristeza que eu quero falar pra vocês. Bebendo água. Ele era metido a cantor, aqui no bairro. Ele era metido a cantor. Tá. Meus amigos falavam difícil, que ele falava, sabe aquela pessoa igual o Quinho, que não tem estudo, porra nenhuma, fala tudo errado. Tudo com quer falar RS, bonito, queridos quer falar bonito. compatriotas. Queridos, então, gostaria, esses sapatos vai ficar para um amigo feio. Foi assim a divisão dos bens, meu Deus. Isso, gente. Nossa, gente, Divisão dos bens, gente. Então, já vi gente brigando por causa do morto, que não aceitava, tipo, não queria que um da família, não queria que a família ficasse lá no velório, outra parte queria. Tipo, que Nossa, aquele negócio de muita. segundo casamento. Não. Dentro Não, é um cara bem conhecido aqui, que foi morador de rua também. e o Paulinho, Bem que conhecido. dormia Quando no ele... túmulo? Nossa, tem cada história do Paulinho. A Vera lá do Polidélico, tadinha. Foi a Vera que ele pegou no pé? Foi. O filho da mãe do Paulinho. Sabe o Paulinho, não, real? Ah, não, real. Não, subiu, infracionou. Ô, velho, ele tá pedindo R$2? Lógico, não tem mais R$1 não, dois. Oi, tia. Dá R$1 aí. Ele foi na padaria essa semana, você acredita que ele apareceu lá essa semana? Ele tá bem ruim de vista. Verdade. Bem ruim de vista, Paulinho. Mas tá pedindo R$1, tá subiu pra 2 agora. R$2, ele subiu, infracionou. Ele dormia, ele entrava nos túmulos vazios, Jazinho algum ali, lugar então. que estava meio aberto, e a Vera do Polidélico passou, e ele tava, oi tia, dá R$1. Ele pá, grudou na... Nossa, essa mulher, tadinha. Caramba. Eu achei que era mentira essa história, Não, verdade? é verdade. Guinho? Tem uma também com o Wagner, acho que é com o Wagner ou com um dos funcionários do Wagner da escola, que tinha o transporte escolar. Poxa vida. Tinha um transporte Wagner escolar da e escola. vinha vindo e fazia a linha e ele não tava, ele esqueceu do Paulinho. Ele esqueceu o Paulinho, o Paulinho dormiu lá no fundo, ele veio e fez a linha toda. A hora que ele tava subindo, porque eu tava tirando carta, naquela época eu tirava carta aqui do lado da... Do Casa das Crianças. Aqui do lado do cemitério. Ah, tá. Aí do lado. Daí ele falou, Aqui embaixo, né, daí na ele frente contou lá, pra assim. mim, ele falou, eu tava subindo assim com o ano, de repente, bem aqui na frente do cemitério, ele falou, chegou! Na mão no ombro, assim. Ele falou que travou. Imagina, Eu não acredito nisso. Travou, ele falou que travou assim. Falou, meu Deus, que... Travou, Onde? Falei, nunca mais esse filho da mãe entra no meu ônibus. Gente, aquela história de Santa Maria que ele pegou carona no caminhão de tijolos, viu? Sem o homem saber. Não Ele subiu em sei. cima do caminhão de tijolo. O Paulinho fez isso. O Paulinho. O Paulinho É, também. imagina, caminhão carregado de tijolo, não anda. Vindo de lá pra cá. Meu E Deus. esse cara dirigindo o caminhão... Pega uma Santa Mais subida, Pedro. dá tempo de subir, né? Não, mas ninguém passava o caminhão. Ninguém. Aquela fila de carro e o caminhoneiro não tava entendendo. Nada. Por Ninguém causa que o passar. Paulinho tá em cima. Não, nada. O Paulinho tava em cima com um tijolo na mão. E o carro... Os carros vinham mais perto assim. Ele me assava. Ele assim, me assava, ele me tacou assava. tijolo. Não, se vir, ele tacava. Tacou uns 3, 4 tijolos. Olha que filho da mãe. É história. Essa eu não sei, essa contaram. Essa não... Essa história de Santa Maria, o pessoal tem O bastante pessoal tá história. gostando, você viu? Tá gostando. E Santa Maria é bacana, né, meu? É uma cidade bem moderna, né? Eu acho que evoluiu bastante. Foi a primeira cidade a ser assaltada por de banco, foi lá, né? Santa Maria. Foi Santa Maria. Teve 3 explosões, São Pedro só teve 2. Do Banespa, né? Só tinha Banespa. Perto da escola. Tem um professor que dava, eu fiz supletivo, sabe? Mobral, sabe? E tinha uma professora minha que era de Você lá. não pode ficar dando risada, é chefe. Faz É cara verdade, séria. mas Não, é sério, tá eu um fiz. pouquinho abacate. Eu empaquei na 5ª série que não saí. Na 2ª série, sério mesmo, eu aprendi tanto que eu ensinava os outros.
Não, mas é sério, Fernando. Eu fiquei 4 anos no 2º ano. Tinha hora que eu achei que era a donazinha que não passava eu, que ela não gostava de mim. Donazinha Franzinha? É. Não é zoeira, gente. É sério. Mal. É sério isso. É só eu vir aqui nessa rádio acontece isso. 4 anos fiquei no 1º ano. Ai, meu Deus do céu. Não, porque a donazinha, sabe? Primeiro negócio, todo respeito, donazinha, muito boazinha. Eu adorava aqueles vestidinhos frangidos dela, sabe? Ela usava aquela sainha tudo franjinha. Sabe igual a cortina assim? E daí, ele ia na escola. Eu pensei que ele fosse falar, não, eu adorava o jeito que ela ensinava. Não, eu adorava o vestidinho franzinho. Né? Daí a donazinha, acho que nossa, a donazinha repetiu umas partes de veio, cara. Porque, eu não sei. Isso porque você ensinava todo mundo, né? Não, porque a donazinha, ela chegava lá na aula, né? A gente não era gente, né? Falava, donazinha. Imagina que moleque tranqueira, que não era isso. Donazinha, sabe a donazinha? Ah, meu Deus. Daí chegava... Ela era telefonista, São Pedro. Ela era muito, amor. Ela era muito, amor. Ela era muito chique, né? Aqueles vestidinhos, sapato alto, assim. Ela dava só aquelas professoras das assim. antigas. Das o meu pai antigas. falava assim, quando eu era criança, ela já era velha. Meu pai falava isso, olha. Aí ela, a donazinha, chegava na hora, entrava na escola, pô. Naquela época, eu era pequenininha, ia pra igreja, já ia, o pai levava ali, tinha que ir na igreja todo dia. Todo dia tinha que ir na igreja, né? Chegava na escola, a primeira coisa que ela fazia era mandar a gente orar. Ou você reza, ou você ora. Olha, era assim. Não quero saber a religião de cada um. Cada um vai agora... Não era assim mesmo, a donazinha? Era desse jeito, era impressionante. Não, eu era muito criança, não tive aula com ela. Eu não sou dessa época. E outra, sabe? E a gente sofria muita tortura naquela época. E outra coisa, nossa, eu era muito quando ela falava assim, eu torço pra você passar pra 3ª série, eu vou pôr você na classe da Dona Mercedes. Dona Mercedes não, a Dona... Ricardo, aquela que batia na gente? É, Ricardo. A da escola? Tinha a Dona Perseu também. É, a Dona Ricardo. E a gente era tão inocente, Fernando, que a gente cortava bambu e levava para elas bater na gente. Verdade, isso. Gente, hoje eu penso nisso, cara. Veja essas coisas. Tá vendo, Cal? O Cal ficou assustado o dia que eu falei que o meu patrão batia em mim com 8 anos. Não, eu tenho um padeiro lá que trabalha comigo, o Maurício, eu falo pra ele de vez em quando, sabe? Ele trabalha no final de semana. Eu não tenho dó no C, não. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na padaria, você batia em mim, porque eu não fazia pão direito? Verdade. A turma acha que eu sou saco de pancada, cara. O saco de pão. Quando não é a vida, é as pessoas batendo na gente, cara. É impressionante, porque... Então, daí, essa a gente levava, olha, cortava. Não, traz a vara pra bater na lousa aqui. A, B, C... Aquelas varadas, aquele lá doía e não podia falar nada em casa. Eu levava a reguada na mão. Apanhava de novo. Não tinha esse mimimi de hoje. Aquela época, eu não sei, cara, o que acontece, que na época, não sei se era uma lavagem cerebral que a gente tinha, mas era tanta tortura. Era o medo na casa também. Medo. O pavor era na respeito, casa né, na verdade, eu acho. Aquele medo que se vai reclamar, vai apanhar de novo. Mas não pararam de fazer coisa errada, né? Não. Eu só sei que eu aprendi muito Aprendeu muito. Por falar em coisa errada e cemitério, vou juntar as duas coisas numa história só. Estão pedindo aqui história de lobisomem. Lá. Eu conto depois uma, o Quinha deve ter um monte também. Não, tem lobisomem em São Pedro, todo mundo sabe quem é lá da Raia, né? Não, esse foi meu pai que contou, tá lá no meu canal, no qual você conta. Tinha um cara lá da Raia que todo mundo jurava que ele era lobisomem. Eu já ouvi essa história também. Virava no... Mas acho que é claro, isso não existe no pessoal. Claro que existe. Eu acredito que existe, sim. Rolava na bola de galinha, essa história, tudo. Mas todo Mas tem que ser na lobisomem bola faz de isso. galinha? Tem uma pessoa também que eu conheço que conta uma história que É porque é um bom esterco, né? Agora, não sei se é verdade. É verdade? Existe lobisomem ou não existe? Existe. Eu nunca vi, mas uma E nem quero. Não quer também? Eu acho que tem... por isso que eu amo esse tipo de história. Porque eu acho que quanto mais velho eu estou ficando, mais eu percebo
que os antigos tinham mais razão do que a gente achava. Só que no jeito deles. Antigamente era mais mato do que cidade. Sim. O que é perigoso? Andar sozinho na rua? Hoje em dia é, na época não. Era criança se meter no meio do mato, era bicho. Então, aconteciam coisas que ninguém conseguia explicar naquela época. Então, por que não pode ser alguma coisa assim? Por exemplo, você sabe que se você entrar no mato sem pedir licença pro Curupira ou pra entidade ali que manda no mato ali, você vai apanhar pra caramba, você vai se perder, você pode ficar uma semana preso dentro do mato. Você tem que pedir, no mato. Sabe que eu tenho aqueles vídeos, não sei se você já viu, mas aquele do pessoal que filma de cima da casa na árvore, a pessoa andando no meio do mato dando risada, chorando. Não, tem umas coisas assim. Eu vi esses vídeos. Eu falei, cara, mas e é real, é vídeo do cara. O cara sai desesperado, pega o celular, começa a filmar e mostra com a lanterna, assim, filmando com a lanterna. A pessoa, passa uma criança chorando assim, lá embaixo, daqui a pouco volta, dando risada. E vai embora. Então, vai falar que essas coisas... meio doido. Tem umas coisas que é meio inexplicável. Eu acho que tem muita coisa, né? Então, eu vou duvidar que exista um lobisomem, um saci, não vou nada, sabe? Ai, gente, você acredita? Eu acredito mesmo, estou falando sério, eu acredito mesmo, respeito. Eu, quando era criança, eu dormia muito com meu avô, né? Meu avô dividia quarto com o avô e o avô contava história. Contava? Mais história que a Jane. Verdade. Meu Deus. Mas é dos avós que vem essa história, essa coisa de contar a história. É, exatamente. Foi por causa disso que eu virei quem eu sou. E vocês não me deixaram contar essa coisa errada do cemitério. Não, conta, vai. É uma tia minha que já faleceu, eu não vou falar o nome, ela era uma senhora direita, uma senhora casada, mãe de vários filhos. E antes dela falecer, ela estava doente, eu fui lá visitá-la. E ela era muito desbocada. Era? Ela faleceu... Não, sim, era muito desbocada. Muito, muito. Todo mundo naquela época era desbocado, Quinho. Era. Nossa, o povo era desbocado. Bom, mas enfim. Tô me segurando. E ela falou assim, bom, era seu tio. Caramba. Mas como assim, tia? Ele nunca gostou de trabalhar. Mas sabia namorar que era uma beleza. Meu Deus. Ela falou pra mim, sério. Ela contando sério. Sério. Sem, eu falei, sem... você acha que eu fui falar? Não, tia, não falei nada, eu não quero saber. Imagina, eu falei, viu, conta pra mim, desembaça isso daí. Ela falou, então, lugar bom pra namorar no cemitério. Eu falei, pelo amor de Deus, tia. Ela falou, tem uns túmulos lá que dá a altura certinha. A gente a gente vai, é meio isolado, não passa ninguém lá. É só se sentar e ele chegar e a gente faz o serviço ali. Minha tia! Caramba, tia safadinha, danadinha essa tia. E assim como ela, outras por aí, sei lá, as coisas que acontecem. E eu, hein? Então, né? Quando eu sempre passei perto daqueles gemidos, aqueles urrados que tinha, eu vou escutava no cemitério, não era as almas, era só tia. Talvez. Eu vou contar um caso que aconteceu aqui. A gente tava um sábado aqui arrumando a rádio. Aqui, o pessoal não sabe. É sério que vocês vão começar com história de fazer medo na gente? Não, medo não, pô. Estamos um sábado arrumando aqui. Nós estamos falando de amor no cemitério. Bom. Não, aí fazer amor no cemitério. Ai, que nojo. Foi uma coisa maravilhosa. Nós estamos aqui arrumando a rádio. Nossa, aí aqui tem um vidro fumê aqui na frente. Aqui tem um vidro fumê. E aqui, quem não sabe, é que a gente está de frente com a parte do fundo do cemitério. Exato. Tinha um casal ali, eu falei, nossa, o rapaz tá esfregando esse túmulo essas horas, né? Um sol assim. Ele tava fazendo amor. Eles estavam fazendo amor em cima do jazigo. Aqui na frente. Assim, na frente aqui. De dia? De dia. Eu devia ter filmado, né? Ó, hoje dava certinho para contar os casos. E eu sei quem que é a pessoa também. O homem e a mulher? O homem e a mulher. Gente mais de 30 ou menos de 30 anos? Mais ou menos uns 30, 30 e poucos. Um casal muito romântico. Acho que é porque é para aproveitar o que você falou, a altura. Agora que eu entendi. Sim, você. Aproveitar a altura. Você nunca viu. Nossa. Nunca tinha visto. Né? Pois mas daí eu falei, não vou ficar atrapalhando, né? Um amor. Pô, sabadão, 3 horas da tarde. Do cemitério é amor. Amor, muito amor. Muito amor envolvido. Você contando da sua vida, eu tem lembrei muita dessa gente, né, que frequenta o cemitério, assim. O
pessoal gosta. Ah, gente, pelo amor de Deus. Mas a pessoa vai no mato, a pessoa vai no mato, a pessoa vai no cemitério. Amor não tem lugar. Construção. Construção. Eu acho que é negócio de amor, assim. Cara dele. Construção. Acho que ele era Esse sonho sexual habitué. que a pessoa tem, né? Vai no mato porque tem um sonho de sexual de Fetiche. índio, quer Fetiche. sentir. É, vamos fazer um Fetiche. programa de índio hoje. Gente, ele falta. Na época nossa, né, quando era mais novo, era muito sonho, o nosso sonho erótico era sempre construção, né? Não tinha outra opção. Sonho erótico. Era onde desce. Era construção. Era aquele programa de pedreiro. Meu Deus do céu. Ó, E quem não foi no visual fazer amor? Putz, olha, você falou Visual. nisso, eu pensei no visual. Você já foi, Eu não já? conheço o visual. Eu imagino que é isso. Lá pra cima de casa, lá você foi. Como você não conhece o visual? Visual, Nova não. São Pedro 2? Não, Bela Não, Vista. alto do Colina lá. Mirantes agora. É Mirante, lá é. É lá em Colina. Ali. Ali era o visual. Ali você tinha que esperar sair Tá, carro então, pra parar outro então carro. não é. Ah, mas então. Porque eu era, conheço como visual era ali. loteado na época, Não mas tinha não casa. tinha Só nada, tinha aquela nada, caixa nada, d'água. nada. Só tinha Aquela caixa a d'água. estradinha, a caixa d'água Só a caixa tenebrosa. d'água. É. Ou tem uma história medonha lá. Sério? Oh. Da caixa d'água? No visual? O que aconteceu lá? Então, uma vez eu tava lá com meu namorado, mas a gente não tava fazendo sacanagem. Era um domingo à tarde, não tinha nada pra Não, fazer seu em marido casa. atual, né? Pelo amor É de claro Deus. que é meu marido atual. Pelo amor de Deus, hein? E não- Deixa, eu vou ficar quieto. Vai, Chico. Então, vai. daí o meu marido, coitado, que tá deitado lá em casa, deve estar assistindo isso aqui. Tá. Hoje não tem. Hoje não. Não tinha nada pra fazer domingo à tarde, vamos subir no visual. Visual por quê? Porque era um lugar alto, dava pra ver a cidade inteira. Visual. E de noite é lindo, era um Sim. baita visual. É lindo. Então, Mas hoje era- é visual. Até hoje. Até hoje é muito bonito. Essa lua que tá hoje, lá e a rampa. Nossa, eu Mas não a vou lá no rampa, visual de infelizmente, você Bernardo. pode correr o risco de ser assaltado hoje em dia, né? E tem perigoso. cachoeira aí que você leva tiro, né? É, tem Não que sabe de falar. onde vem, do além. Do além, tiros do além. E Tá, de vamos. repente a gente tava lá, tal, não sei o que, tinha uma casa lá, uma casa bonita, que hoje em dia terminaram a casa. E, vamos sentar lá, nós sentamos, entramos na casa, e lá no fundo era uma varanda. E a gente sentou com as perninhas assim lá e ficamos olhando aqui pra baixo. A gente tava. A casa que ela fala, a casa hoje é do Sam Furlan, aquela casona. Foi Ih, muito Eu- tempo que não abandonada. tem Tá, jeito, sim, viu? sim. Foi muito tempo abandonada aquela casa. Sim, eu Foi. lembro. E muita coisa estranha acontecia lá, muita coisa ruim. Sério? Porque eu estava sentada lá com o meu marido e de repente, sabe aquele negócio de. Não tô, aquele negócio que Negócio passa que- assim. Eu sempre acho que alguém quis me empurrar, né? Sei lá o que acontece. Porque você sabe quando você sente. Você ser jogada. A gente sempre tem uma coisa que alguém quer jogar ela em algum lugar. Porque eles querem ver se eu quico ou se eu rolo, né? Tá. Eu rolo. A dona Bolinha rola. Taca na mãe pra ver se quica. É o. Enfim. E daí, mamãe, aquela sensação ruim então. de vamos sair daqui, não sei o quê. Fomos pegar o carro não pegava. Caramba. Arriou a bateria. Do Puxa. nada, mas tava tudo normal, arriou a bateria. Olha, foi um fuzuê aquele Perrengue dia. danado. Foi um perrengue. Daí, eu, conversando, um monte de gente começou a contar as coisas que aconteciam ali. E depois nós ficamos sabendo que ali, naquele concretado, não sei se foi mais de um corpo que acharam lá. Era lugar de desova. Desova. Ali para baixo, ali logo na Serrinha, agora venderam o enterramento onde fizeram uma casa. Ali foi concretado Coimbra, O lembra? Coimbra. É, essa história. Então, foi- tem foi todas muito essas forte. coisas, assim. Daí vocês vão falar pra mim que essas Ah, coisas lá, não existem? Daí na casa lá tinha sido feito isso aí, então. Tinha concretado sido, muito lá. tinha concretado, sim. Nós ficamos sabendo isso Depois. muito tempo depois. Mas assim, coisas estranhas. Né? Com Coisa outras estranha, pessoas. por exemplo, sim, uma amiga minha, ela estava namorando com o marido dela dentro do carro. Tá. Tinha um pessoal, porque era muito comum o pessoal fazer uma fogueira, levar aqueles garrafão de vinho e ficar tocando violão lá, não sei o quê, e ficava fazendo aquela seresta. Aquele cheiro de fumaça. Aquele namorada cheiro de fumaça ali, era super comum. E nisso eles pegaram o carro, ficaram num lugar meio separado, Mas os dois isolados, namorando e tal, não sei o quê. E tava lá, o vidrão embaçado, não dava pra ver lá, nada do lado de fora.
Isso que ela me contou. E tinha um cidadão, que tinha lá aquele ponto, e tinha outro ponto aqui, ó. Atrás aqui, onde é esse bairro novo que é? Santa Mônica? Santa Mônica. Santa Mônica, né? Não cortando você, já cortei porque estou tomando Não, mas tudo bem, eu não sabia ali no Santa Mônica faziam isso também. Também. Só que ali tinha um senhor conhecido como Demir Sepúlveda. Esse tem que falar o nome porque ele é muito sacana. Ficava atrás do barranco, catando barro e jogando no carro da turma. Era um mal amado. Era um mal amado. Ele não fazia amor e não deixava. Não deixava fazer amor. Igual o Paulinho. Igual Paulinho, quer atrapalhar todo mundo. Sonho erótico dentro do carro, no meio do mato. Tá. Mas esse dia, começaram a chacoalhar o carro com os dois lá dentro. Ela Caramba. ficou louca da vida. Porque ela pensou, o pessoal saiu de lá e vezou a gente aqui. Ele abriu a janela do carro, pôs a cara para fora. Falou, pô, vocês parem de fazer isso, agora vocês correm tudo. Mas meteram a boca, todo mundo... O que esse tonto tá falando, né? Ninguém fez nada, tá? Fecharam o vitrô de novo, começaram a namorar lá de novo e começou aquele tal, chacoalha o carro, vai batendo no carro, o carro chacoalhando. Caramba. Ele pegou, sem roupa que ele tava, ele abriu a porta e saiu. E o carro continuou chacoalhando e não tinha ninguém. Em volta do carro. Ele falou que ele entrou do jeito que deu ali, pegou o carro e ó, sumiu de lá. No visual. E depois vocês vão falar que não existe lobisomem, essas coisas? Claro que existe. Existe, eu acredito que existe alienígena. Deve ter muito. Alienígena na serra. Na serra, nós trouxemos aqui uma vez, lembra? O Noel, ele viu. O Noel viu. E a mulher que namorou o capitão... Teve que eu sei. História nova pro meu canal. Essa não foi Capitão Jeff. Nós precisamos trazer ela de novo. Capitão Ela Jeff. falou que ela tem mais história. Encontrei com ela esses dias. Ela falou que ela tem mais histórias que ela tem documento ainda. Documentadas. Ela foi daquela moça que veio. Isso. Nossa, isso é duro, não? Ela temos mais novidades. Em breve estaremos com ela aqui no nosso canal novamente, no podcast, para contar as histórias. Eu não sei se ela vem de tem carro ou vem de atualizações. De Atualizações do Capitão Jeff, tem atualizações. Não, mas São Pedro tem cada coisa, não? Não, tem o Noel, aqui, ó. o Noel, o dia que o Noel veio aqui... O CRI também está contando, tem um pessoal aqui... contando histórias bem legais. Tá, e aí, Jane, que eu não enxergo. Nossa Senhora. Por isso que eu uso quando o Paulinho estava na carroceria de um caminhão vindo de Santa Maria, é o Cri Duarte que falou essa. Tá. E ninguém passava porque ele mostrava que ia jogar o tijolo e quem fosse passar no caminhão. Caramba. Tá vendo como não é? É verdade. Deixa eu ver, peraí, tem bastante mesmo, o pessoal Tem tá gente, animadão. vocês estão animados, gente. Que coisa boa, a gente gosta disso, né? Mas São Pedro é... Nossa, tem alguém que falou um negócio muito legal aqui, a Lu Frari. Lu, como eu amo as histórias contadas pela Giane. Que moral, hein, Giane? Tô com moral. Que legal. E quando o Paulinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sei de umas histórias de lobisomem aqui da cidade, ela tem algumas? Eu tenho, que eu tenho. Tem que contar então, poxa. Você lembra do Paco? Lá no Palu, falavam que virava lobisomem. Um outro que falavam que virava lobisomem é um cara que morava ali, um cara ruivo, brancão, que morava na frente do Nerso japonês. Eu sei. Ele tinha aqui tudo, cascudo. Era umas casinhas que tinha capote na rua, lembra? Exato. Tá Ali mesmo. Eu não sei nem onde, eu morria de medo dele. Virava. Não falava, era ele. Dito Sucuru, deu pedrada em mim. O Cri. Junto com meu irmão, Beia. Corri muito dele quando eu era criança. A boca de sapo xingava. Quem era a boca de sapo? Xingava, né? A Luizinha. Luizinha. Do Pedrinho. Do Pedrinho, mãe do A Pedrinho. boca de sapo, boca de sapo. Ela xingava, perdia. Ela tirava todo o vocabulário de que tinha. E a mulher que acompanhava até a esquina do cemitério, conheço essa história também. A mulher do cabelo de algodão doce no Jape. Então, A véia do banheiro na casa da criança também tinha uma, é verdade. Eu lembro isso dessa aí? história da casa da criança. Casa das crianças, mas como que é essa história? É a mesma coisa que ficava andando, porque Dentro? a casa das crianças, muito antigamente, era um orfanato, né? Você lembra quando as crianças moravam lá? Não era só para estudar. Passagem, assim. Elas moravam lá. Muitas pessoas que foi criado na casa da criança. Foi. E sempre foi lá que eu comecei a dar aula.
Caramba. Era um trabalho voluntário, eu tinha 15 anos. Olha, faz tempo isso. Falar nisso, vai ter um jantar em prol da Casa da Criança também, pra gente se divulgar. Legal, vamos divulgar. Fala pra eles falarem aqui E pra eu mim. ia lá para fazer aula de recuperação com as crianças, eu tinha 15 anos. Nossa. Tá. Enfim, então, como muita gente passou por lá, muitas pessoas que ajudavam as Contava a crianças faleceram também, como normal o tempo, né? E tem gente que não sabe que morreu, né? Tem gente que não sabe que morreu. Tem gente que não sabe. De acordo com a marcha sensitiva, entre 10 pessoas que morreram, 8 ficam por aqui porque não perceberam que morreram. Ou estão querendo resolver um problema que ficou, Tá, falar pendência. alguma coisa, uma pendência. Trabalhando. 8. E essas pessoas, às vezes, elas podem se materializar. Porque eles dizem que o fantasma não é aquela coisa que a gente pensa em fantasma. De repente, você pode estar conversando com uma pessoa na rua, E a pessoa achando que é uma pessoa, e não é. Você falou um negócio agora há pouco aqui que Eu você. falo pra minha mulher que você tá falando com alguma pessoa, ela não acredita. Eu falo, cara. Não, você Tá falou, ficando louco, você mas falou não. uma história, mas não terminou. A qual? Desculpe. Não, você falou uma história agora aqui pra gente aqui que você não terminou. Ah, Não tô lembrando agora. Não vou lembrar. nossa senhora. Eu também. Foi tanta história que vocês contaram. Então, e da casa das crianças dizem que tinha uma Tinha essa mulher mulher que ficava lá. andando lá, porque era dos vicentinos, né? Casa das Crianças São Vicente de Paulo, Isso, São Vicente de Paulo. que era o mesmo pessoal da Santa Casa, Do Lar do Tá. Velhinho também, né? do Lar dos Velhinhos também, e que até hoje vem uma enfermeira, uma senhora, uma freira, que vai acender a luz que fica embaixo do quadro de São Vicente de Paulo. Só que o quadro não existe mais lá, eu fui lá essa semana, não existe mais, não existe Mas mais. a mulher vai lá Ela acender? ela vai lá acender, o pessoal vê, não é nem vulto, vê ela com roupa, Caramba, ela Giane. chega no lugar como se estivesse acendendo uma vela mesmo, vira e vai que sentido louco. ao centro cirúrgico. Tem Caramba. fantasma doidado lá naquela Santa Casa lá. Verdade. Tem lá no meu canal um caso As pessoas desse. de branco lá, na maioria das vezes não é médico, é fantasma. Não, mas você sabe que médico não usa branco, né? Você tem que tomar cuidado, esse negócio de fantasma pode dar processo, viu? Porque esse negócio de setor público de fantasma. E você sabe que eu contei essa Vai história. dentro das políticas ainda. Nossa senhora! Já pensou? Nem até das políticas já estavam comendo processo. Ô Kim, você também sabe a história de que o pessoal tava falando aí de lobisomem? Ou só esses aí? Não, eu conheci esses daí, aquele do São Dimas lá. Ah, tem uma que todo pergunta mundo para você falava. aqui, Quinho. Olha lá. É. O Donato perguntou, Quinho, qual foi o momento mais marcante da padaria nesses anos todos? Quem foi a primeira pessoa que acreditou no seu sonho? Qual cliente mais antigo que ainda frequenta? Nossa, que pergunta. Primeira coisa, quando você começou lá para trás? Lá para trás mesmo. Vai fazer 26 anos. Exatamente. Quem que frequentava a sua padaria? O legal, que eu gosto sempre que o Kim fala uma coisa que eu acho bacana que o Kim fala, é quando você vê aquela fornada de pão, né? Marcou muito. Você fala, pô, quando eu vendi um tanto de pão No e tal. primeiro dia eu vendi 80 pães. Ele lembra. Ele quando- nunca mais esquece. São coisas que marcam louca, na né? vida da Que gente. louco isso. 80 pães. E ali tem muitos clientes ali, principalmente os vizinhos ali. A turma dos Brandini ali, sabe? Sempre morar naquele Sempre pedaço, morou. né? O Gabrielzinho vira no velotrolzinho, eu só levava ele na carriola ali, até na padaria. Então, são umas histórias assim que fica e marca até hoje, né? O que mais que ele perguntou? Se tem algum daquela época que ainda frequenta. Tem, o pessoal aqui do bairro, que a gente grava muito é o pessoal do bairro que está no dia a dia, que a Nossa. gente tem umas amizades assim. E tem muitos momentos marcantes ali, porque a padaria não é só a vez vender pão, a vez você fica sabendo as coisas da vida e conhecendo as pessoas. Uma coisa que me marcou muito, um dia um andarilho ali, parece muita gente se alimentar na padaria. E duas situações que marcou. Uma foi um andarilho que parou lá conversar comigo, ele pediu se tinha alguma coisa lá que ele queria comer, tal. Daí eu dei, daí comecei a conversar com ele. Eu vi que o cara era muito
O cara tinha um estudo, o cara não Muito era... instruído, assim. não era um... Daí ele falou, perguntei de onde vinha, ele falou que tinha passado uns dias em Rio Claro e estava caminhando. Falei, mas assim, você tem uma boa aparência, boa assim, você não fique com dó de mim não, que... E assunto atualizado, você conversava com ele, ele falou, sempre quando eu paro assim... A opção. Sabe? A Muita opção mesmo foi a história. E a outra foi um pai que tinha uma filha que era grudada, nasceu, como que fala? Quando nasce grudada. A gente fala Eu ia grudada. falar germinada. Germinada é casa. É mesmo. O meu primo Chuchu, uma vez, quando nasceu o sobrinho dele, ele virou e falou assim, viu, quando que você vai licenciar essa criança? Eu duro que ele tava falando sério. Não tava brincando. Não, tava falando sério, desculpa aqui. Imagine. Então, daí veio esse cara. Só maluco. E o que aconteceu? Ele parou na padaria, a padaria era pra cima ainda. Ele queria saber onde que tinha um cara que falaram que transportava soro pra Jaú. Ele veio lá do fundão do Nordeste, que a mulher tava já 60 dias com os filhos lá, ia fazer cirurgia, tinha uns negócios de câncer também, lá em Jaú. Tem hospital do câncer. Daí ele queria ver... Que tal escola? Ele conseguiu uma carona até São Pedro, ele vinha de carona, chegou até São Pedro. E aqui, não sei onde que ele parou, falaram que tinha um caminhão que ia pra lá. Daí ele parou na padaria perguntar. Daí eu peguei e falei pra ele, comentei com ele, falei, não, deixa, eu liguei lá na rodoviária, preço da passagem, falei, não, vou dar passagem. Ele falou, não quero. Ele falou, não quero, que você quiser... Não, porque ele tem falou, gente que não aceita, eles falou, consideram ele falou, esmola. se você quiser que eu faça um serviço aí pra você, limpe o quintal aí, daí eu aceito. Isso se chama dignidade. Ele falou, faço alguma coisa pra Eu você. acredito nisso. Daí ficou lá conversando, tudo. Ajudou eu fazendo. Não lembro que ele ajudou a fazer até, daí eu, pô, pode comprar passagem, não quero nem o dinheiro. Aí pegou o dinheiro da passagem e foi pra Jaú. Que saiu o ônibus de Jaú, acho que era 2 horas da tarde, acho que saía no domingo. Caramba. Se eu não me engano. Isso aí também... Que história marcante, bastante. né? Nossa, tem muita No história, sabe? TikTok Muitas a pessoas. câmera tá dançando. Estamos no TikTok também? Estamos no TikTok também. Viu? É porque é muita... Daí, e lá tem, na aquela padaria tem com sensor de muita, movimento? sabe? Porque a fome é triste, hein? E infelizmente... A fome é negra. Eu não consigo negar, assim, sabe? Quando a pessoa pede pra comer, esses dias também apareceu um menininho, eu achei que ele tava metendo louco em mim, né? Não é? Que eu Ninguém nem faz isso, né? Ninguém nem faz isso. Daí eu falei, nossa, tio, o senhor não tem nada, eu tô com fome. Fala, você tá com fome, filho? Pera aí. Fui lá, catei um prato de comida, tinha almoço, falei, agora você vai comer, hein? Daí começou a comer, a hora que chegou na metade do prato, falei, não, vou pegar um guaraná pra ele, ele tava com fome mesmo. Ele tava com os outros, cara. Ele bateu aquela pratada, deu um guaraná pra ele ali. Cara, então, porque tem os malandrinhos também, né? Mas tem muita gente que passa, sabe? Ali a gente vê muita a dificuldade Lá de na muitas fábrica pessoas. de doce do meu pai tinha muita gente Eu ia lá. que chamava ele pra ser padrinho. Eu vou falar depois um negócio da fábrica do seu pai. Não, era sensacional do Tito Duck, né? Falaram que o sabor era as baratinhas que secava os doces, Jesus secava coisa. amado. Meu Deus do céu. Eu gostava daquele do restão de todos lá. O bolo. Bolo paulista. Aquilo quando saía do forno. Você não acredita o cheiro daquilo. Aquilo lá e uma O Estênico em Piracicaba, o Martini em Piracicaba ainda faz. Verdade. Eu vi na internet, o Martini faz. Olha só, que Sério? era maravilhoso. Sensacional, creminho, nariz entupido. Nariz entupido. É. Meu Deus do E o céu. Nós ia lá biscoitinho, comprar. Davi? Nossa, Nós ia lá comprar. Era a foto sua que tinha comendo biscoito, não era? Na cara, não sei. Era Tinha uma menininha assim, ó. Eu acho que era. Era eu e o Juninho, muito meu irmão. parecida. Caramba, Giane. Era mesmo? Ó, você vê? Verdade, mas é esse rosto, só que pequenininho, com biscoitinho assim, Que ó. legal, que legal. E a outra criança é o Juninho, meu irmão. Ó, estão falando, pedindo pra vocês falarem aqui. Fala aí do Zico Cirola. Fala do boi. Fala da boca de sapo, nós já comentou aqui alguma Mas coisa. o boi. Do Libório, O do boi, Dito você sabe que é Sucuru, boi, né? do Agora Barbosinha, ele fala que limpa o fora. do Mirtinho Lourenço. Olha isso, pessoal, quer que eu fale, que vocês falem de todo mundo. Dá um abraço aqui pro Daniel. Ó, o Carl mostrando aqui, ó, chegamos aos 3 mil, hein? 3 mil seguidores. Só pessoal, olha que obrigado aí, ó. gráfico bonito. Galera que tá seguindo a gente aí no, isso aí. no arroba Nova São Pedro Web, no nosso Então, canal. Que A legal. da boi eu acho, Obrigado, né? gente. Ah, Será que ele eu levou gostei apoio? agora, gente. Pô, sensacional.
A Boi, o que será que levou a Boi, né? Ela não era funcionária pública, muita gente, às vezes, pessoas não Eu sabem. não sei quem é. Claro que você sabe, a hora que eu falar agora... Nossa senhora, quer ver? Você sabe? Você sabe, sabe, você sabe. tem que saber. Não, ela sabe. A Boi era a que limpava a Praça do Fórum ali. Não é aquela que dormia embaixo? Não, ela não dormia, ela dormia lá no São Domingos. Era a Fátima, né? Era a a Fátima. Tinha uma que todo dormia dia- embaixo dos degraus ali, É a e Fátima. o Daguinha ia lá. Não. Ela, Você acredita nisso? É verdade. ela tá muito erótica, cara. Ela já chegou aqui falando, pessoal, ela chegou aqui falando que o Mentira, TikTok bloqueou ela por tá... Nudez. Nudes. Conta a história da nudez. O pessoal não tá com acreditar se a gente Vamos falar. lá, Eu acho que é a gente que tá inventando. Eu tenho um canal no TikTok, é perfil, não sei. Tá. É o Causos da Vida. Tá. E tenho também a Nona Carmela, que depois eu conto pra vocês. Isso. E eu tava fazendo uma live com essa blusa, inclusive, por isso que eu falei, viu? Caramba. Aí tava amarrado assim ou não? Desse jeito. Ah, Giane, você não tava sensualizando lá não, Giane? Ah, Giane. Peraí. Deixa. Vou bater o telefonema lá, Giane. Apareceu restrição, foi restringido, blá, 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 por excesso de nudez. Excesso! Gente! Caramba, Não, Giane. deixa eu contar uma pra vocês lá Tá, do TikTok, vai. que essa foi muito engraçada. É. Eu tava em live e tem um negócio no TikTok chamado Batalha. O que é isso? Você conversa com pessoa de qualquer lugar do mundo. Tá, sim. Faz as batalhas, tem aquelas coisas. É, mas batalha, você fica lá, sua turma manda presente, a turma dele manda presente, um manda pro outro. Mas nunca e- chega. Chega, poxa, enfim. Mas eu tava lá na batalha e entrou um marroquino. Caramba! Por que eu sei que é um marroquino? Porque depois eu tive a capacidade de ver a bandeira que apareceu Tá, ali, Marrocos. da onde que era. Eu não falo Camelos. marroquino. Camelos. Eu não falo marroquino. Mas ofereceu camelos? Bom, depois eu vou contar Ele uma tava história. querendo noivado. Porque ele viu. Caramba. Não, e eu não tava entendendo bolhufas. Por quê? Eu sou lerda, né? Eu sou uma moça, sou apenas uma camponesa. Eu sou aquela professorinha Tá. que fica naquela escola, como diria o Falabella, você vai andando pela estrada rural, lá no fundo tem um casebre, e você entra naquele casebre. Lá era uma escola que onde teve muita vida, muita alegria. Tem uma lousa cheia de lição, de sabedoria para as crianças. E lá no cantinho... Eu não aguento a cara do Kira. E lá no cantinho, encolhida no seu canto, com um giz na mão, está a professora. Ela desfaleceu quando ela tentou escrever, por favor, salvem a professorinha. Então, eu sou apenas uma jovem camponesa, sou uma professorinha lá na sala. Salve, Né? professor, foi foda, né? E o cara começou, eu falava assim, hi, ele, hi. Ah, Eu falava, hello, ele, hello. Eu, how are you? Olha que inglês bom. Caralho. Inglês quinta série. What's your name? My name is Gianni. And your, and you. Sei lá, nem isso eu sei. E tudo que eu falava ele repetia. E o povo na live tava rolando da risada, né? Eu ficava assim. Ele viu essa coisa linda aqui, Ah, tá. né? Vou Não, saber. sensualizando ainda. Tava lá toda sensualizando. Toda branca, assim, brasileira. Garota, sangue bom. Ele começou a fazer sinal. Pra casar! Caramba! O pessoal da minha live rolando da risada, mandando áudio pra mim. primeira Eles me chamam lá no TikTok de vó. Tá. Ô vó, ele tá querendo casar com a senhora lá e vai oferecer cabelo. Mas olha, Camelo. gente, para. Eu desliguei na cara do cara. Camelo.
Vou contar essa história do O camelo. camelo tá em extinção, gente. Não, mas... Mas tá, é verdade. Não, mas, ó. Igual o jumento aqui no Brasil. Ó, o Daniel mandou... Jumento é fartura. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Daniel Sepúlveda, vereador Daniel Ô, Sepúlveda. Daniel, você precisa vir fazer podcast. Exatamente. Daniel Ó, mandou aqui. Donato. Daniel mandou aqui, ó. A Fátima, gente, a Fátima faleceu em Torrinha. A gente não sabia que a Fátima tinha falecido. Nunca A Fátima vai que é a praça. boi, né? Que é a boi. É, que varria que a varria a Praça Praça do do Nossa, Fogo. eu sei quem é. Ela meio índia, né? Tinha assim. É. Meio índia. Ela não era funcionária, não, hein? Ela não era funcionária. Ela não era funcionária? Não, Ela nunca foi funcionária? Nunca foi funcionária. Eu não sabia. nada, ali ela varrer. Ela ia lá varrer. Trabalho com as autoridades. Não ganho nada. Exatamente. Mas trabalho com as Trabalho. autoridades. Igual o Cabinho Fernandes, né? Nossa, Que ele era com Luiz a... Furlan. Nossa, Luiz Furlan. o Luiz Furlan, ele pegava aquele fusquinha, branco e azul. Ele tacava o terror no Ele celular, não né? precisava muito, né? O Luiz Furlan fazia todo o serviço. Ele tacava o terror na turma. Né, Luiz Ele Furlan? tacava o Tacava terror. o terror. Ele pegava todo Eu conheci o mundo. Luiz Furlan, poxa. Arrumava o fusquinha dele. Quando eu era criança, ele levava o fusquinha pra arrumar lá na oficina. Nossa, um dia eu tava lá com meu marido namorando, lá dentro do carro, lá em cima. Lá faz no tempo. visual. Lá no visual. Visual. Nossa, Chegou o Luiz Furlan. Espantando a molecada do visual. Só ele Foi podia gente parar. fugindo pra trocar lado, ele bateu. Tec, tec, tec no vidro. Caramba. Ah, essa é do Tito Dante, eu só conheço, tudo bem. Caramba. Nunca mais olhei na cara do homem, toda vergonha. Porque... Com o fusquinha. Fusquinha! Levaram o fusquinha. Oh, eu giroflex ligaram. Giroflex ligado. É. Doutor Ronaldo. Caserta. Tinha umas autoridades São Pedro. Como é que é a história do Sim. sorvete? Do sorvete eu não sei. Eu contei aqui da outra vez, mas não é muita risada. Porque eu estava tendo aula de autoescola, fui tirar a carta, eu sei dirigir muito tempo. Lembrei. Meu patrão contava essa história do sorvete também. E o Ronaldo foi fazer o exame, sentadinho do meu lado, e eu lá dirigindo. Você dirige essa caminhonete do seu pai? Não, mentira, claro que dirigia. Na época, quem Tinha não pegadinha dirigia... antigamente, né? Daí ele falava assim, se você estiver dirigindo e tiver um sorvete na sua Chupando mão, sorvete. que lado? Você joga o palito. Verdade, era isso. Daí ele perguntava assim, qual mão você carrega o sorvete? Na esquerda ou na direita? Você não pode estar chupando sorvete enquanto você está dirigindo, a pegada é essa, né? Pegadinha é essa. Daí o amigo do Quinho aconteceu a mesma coisa, né? Eu como. Falou que comia o palito? E onde você joga o palito, eu como o palito. Desgraceira. Eu como palito. Antigamente a carta tinha essas pegadinhas, né? Não, tira a carta. Ó, o pessoal pediu pra vocês falarem aqui do Libório, do Zico Cirolo. Nossa, e o dia que o Libório caiu no buraco da Antonieta? Não sei. Como assim caiu no buraco da Antonieta? Você lembra? São Pedro era assim, tinha umas épocas aí que dava uma chuva que arrasava o quarteirão. Ah, tá. Você lembra uma vez que levou todos os quiosques da Avenida Imigrantes? Sim, lembro. Se eu não me engano, era Antonieta. Eu não sei, eu não lembro quem era prefeito na época, mas ele xingou a Antonieta. Ah, ele levou a culpa. Levou. Ele vinha muito louco pra lá de Bagdá, com aquela bicicletinha e uma faca de açougueiro na mão, fazendo pose. Ele não viu que tinha caído Os quiosques ali. a cratera, fez uma cratera lá. Sim, levou tudo Levou embora. Mas levou a boa na massa, aquela. Exatamente, que era ali, Era né? ali, um prédio grande ali. E ficou aquele buraco, levou, era uma ponte pêncil que tinha lá. Tinha que Levou... falar da Ponte Pensa depois. Nossa, ponte, eu morri de medo daquilo. Meu marido... Eu ia santo. trabalhar de bicicleta. Você passava lá? Pela Ponte Pensa. Passava lá. Toda vez que eu passava na Ponte Pêncil, ele fazia assim na Ponte Pêncil pra ficar com medo. Eu, putz, ó, é verdade. Que delícia. Mas, nossa, olha que cara legal. Bom, daí... Você casou com ele, pô. Eu Legal, casei. legal pra caramba aí. Conquistou. E ele não viu que tinha caído tudo. Tá. Ele quis imitar o ET, sabe o ET? Quando vai que a bicicleta... Foi embora. Ele foi lá no fundo, todo mundo que tava... Eu vi. Caramba, Meninos, você viu? eu vi. Todo mundo correu, né? Pra tirar o Libório lá de Salvar dentro. o Libório. Pra salvar o Libório. O Libório saiu de lá parecendo um monstro do pântano. A bicicletinha dele fazia um
E ele xingando, falando um monte de palavrão. Marlita, Tonita, garota que roubou roubou a ponta, aquela mulher, não sei o que, eu não vou nem falar as coisas. Nossa, gente, todo mundo sentou para dar risada. E não aconteceu nada com ele, graças a Deus, naquela época. Dizem que Deus protege os loucos, os bêbados e as crianças, né? Caramba! Ali a bicicleta virou um 8. A bicicleta tem o perca total. Viu, ali naquela ali, logo depois fizeram a ponte também, né? Depois da Ponte Pense, fizeram aquela ponte. E tem o quiosquinho do Luiz ali, né? E o... Do alemão. Do alemão. Sabe o gordinho do BR? Irmão da Vânia. Sim. Veronese. Então eles iam no posto, a gente ia no posto. Ali era legal você contar causa na época. Ele no posto de madrugada juntava um monte. Conversando. Falta o que fazer? Daí juntou lá, o gordinho, daí ele ia buscar o Lê. O Lê Butantã, filho da Regi. Né? E daí o gordinho com o Fusca, né? Veio, pegava o Lê, vinha, descia ali para ir trabalhar 10 horas da noite, né? E ali cheio de gente. E o gordinho chegou, veio lá, olhou para lá, não vinha vir no carro, entrou. Não queria entrar, a porta abriu. Ai, meu Deus do céu. O gordinho caiu do Fusca, pendurado assim, segurando o Fusca assim. Fusca sempre abre porta, né? Fusca faz isso até hoje. Aí ele caía pendurado, raspando aquele macacão assim lá no asfalto. E eu olhei, Godinho! Ô, Godinho, socorro, Godinho! Eu olhei gritando, cara. Eu olhei, mexeu no volante e o carro não foi para a ribanceira, parou assim na árvore, pá! Ele, calma, Godinho. Tá tudo tranquilo. Eu consegui parar o carro. O gordinho tava... Aquele macacão verde do BR raspou tudo, coitado. E aquele lá é pano grosso, né? Godinho, tranquilo, calma. Vamos chegar até o posto, tomar uma aguinha com açúcar. Fica tudo calmo que vai voltar tudo normal. O Donato falou assim, Tito Dante, eu saía com o Juninho entregar doce nas redondezas, que saudade. O Daniel Sepúlveda falou, a Fátima Boi faleceu em Torrinha, né? Falou aqui. William Faria, abraço parente, Quinho e a todos. William Parente. William. O Daniel Sepúlveda falou assim, ela varria o fórum e os funcionários do fórum compravam marmitex para ela. Ela me contava, ela ia todos os dias no fórum. Fernando lembra do som do Pati. Eu lembro. Lá no fórum, nota que ficava na esquina da praça anunciando nota de falecimento. Mas lá tinha notas de falecimento, notas de... Porque tinha notas de casamento, né? Ave Maria. E lá tinha música ao vivo, Fernando, de sábado. Caramba. Tinha um padeiro. Você não pegou essa época? Não peguei essa época. O Wilson, ele brigava com a dona Dalila. A dona Dalila é vó da Mariana. Mãe da Doralice, Doraci. Da padaria. Isso. Ele brigava com a dona Dalila, né? Ele era padeiro e ele era cantor, né? Daí ele ia lá cantar. Daí começava a oferecer música pra ele. Lá pra reconciliar, cara. Dá pra reconciliar, pra agradar. Não, mas tem história, então. A minha ideia é conseguir... Eu fiz 12 túmulos de historiazinhas assim. Eu fiz do Zé Braz, do Pascoaloto, pessoas comuns. Sim. E que tem essas histórias legais. Eu queria gente com história legal. Agora parece que vão disponibilizar mais uma quantia para a cultura, não sei, vamos ver se eu consigo fazer a parte 2. Eu pego mais 12 pessoas e gente assim que eu quero. Entendi. Vai ser o Zico Cirola. O Zico Cirola. A Tudinha. A Tudinha, a história ali é... Então, eu fiz uma pesquisa e merecia fazer uma pesquisa maior. Você sabe o que eu descobri? Que na época da Tudinha, que ela faleceu, era juiz de... Não era juiz de capitania, era presidente de cidade, era um outro tipo de formulação, mas o cara era um juiz. Se eu não me engano, esse juiz foi o pai
Da Tudinha. Da Tudinha. Caramba, na época. Tanto que é o seguinte... Tem muito milagre essa Tudinha. Mas tem. Muito tem. milagre. Muito. E o cemitério, gente, é um museu a céu aberto. É uma cidade dos mortos. Se você entra no cemitério, tem a rua principal, é a rua mais cara da cidade. Os túmulos que estão na rua principal é só ricos e famosos. São umas pessoas... Dessa menina, ela está num lugar de ricos e famosos. E ela tem uma tampa de mármore, não é uma coisa barata. Nem hoje. Pra época era... Nem hoje, na época era uau, né? Então, daí merecia uma pesquisa maior, mas é complicado. As pessoas não querem falar, Giane? A maioria não. Das famílias não querem falar? Não querem. Machuca, né? Será que... Então, eu não sei, viu? O Neto Matarazzo, a gente sempre troca umas bolas assim, né? Sim. Ele estava fazendo aquele negócio, ruas da cidade, que ele estava pondo, né? Tinha coisa que eu sabia, passava para ele passava para mim. E ele pedia, ele falou, você vai ver a dificuldade que vai ser. Você vai, porque você pega, porque no meu caso, por exemplo, como eu coloquei um QR Code, todo mundo precisou da autorização para fazer aquilo. Então, porque eu não posso simplesmente chegar e colocar uma coisa no jazigo de uma pessoa. Não posso, ainda mais que eu usava a fotografia da família e tal. E uma tremenda dificuldade, porque tinha muitas outras pessoas. E eu falava assim, manda a fotografia para mim, mas não precisa mandar a fotografia. Você pega, põe numa mesa, tira a fotografia e manda no WhatsApp para mim. Normal. Não vinha nada. Mas assim, Giane, lógico, você teve esse trabalho. As pessoas não querem falar, a gente está falando aqui, não querem falar a respeito do ente querido, ou às vezes a pessoa tem algum histórico já mais complicado, conturbado. Tem também. Um senhor que falaram aqui, até eles falam, por que você não fez dele? Eu ia fazer dele, mas eu não fiz porque eu fiquei sabendo que ele batia na mulher e nos filhos. Caramba. E que quando ele morreu deve ter sido, foi o que eu fiquei sabendo, um alívio para a família. Eu vou homenagear um cara desse? Não vou. Entendi. Sinto muito. Mas daí já falaram para mim que não, o cara era gente boa. Agora também não sei, né? Fica complicado, então eu prefiro nem fazer, gente. Assim. Quando a gente fala dessas pessoas que são, né, mais famosas, homenagear essas pessoas é complicado às vezes. É complicadíssimo, viu? Você mexer com isso. Igual, antes de fazer o cemitério novo, que nós tivemos problema aqui, que não tinha onde enterrar gente, lembra? Sim. E tinha muita família que tinha 4, 5 túmulos. Porque um não quer ser enterrado com o outro que não gosta, o outro que quer ser enterrado com o outro não. Rivalidade, assim, de família, assim. Rivalidade de família. Eu não quero ser enterrado junto com meu irmão, o outro não quer ser enterrado. Nossa, tem família que tinha 6, 7 túmulos aí. Umas coisas bestas, né? Umas coisas difíceis, né? É complicado. E aquela vez que deu uma chuva e levou os cadáveres? Nossa, aquela vez já tinha padaria aí. Abriu aí que varou lá embaixo. Varou lá embaixo. Olha lá, tem cachorro passando com o osso na boca. Caramba. Até pega mal a gente dar risada disso, mas é verdade, aconteceu. E não deixa de ser curioso, né? Sim. E São Pedro é uma cidade louca. E o cachorro que sumiu dali nunca mais voltou? No Tajibo. Cachorro. Aquele cachorro, ele andava dentro daquele cemitério. Mas, sério? O cachorro andava dentro do cemitério? O cachorro, ninguém via andando, mas cada dia ele estava num lugar. Ele andou, até que ele fugiu. Roubaram o cachorro, mano. Caramba. Roubaram o cachorro e roubaram a vaca, né? Não, o boizinho tá lá. Mas tinha mais uma coisa, não era só. Era ele, o boi, o cachorro. Não tinha mais uma coisa grande. Ele não tinha um cavalo, alguma coisa? Não, acho que era só ele com a mão em cima do boizinho assim e o cachorro do lado. Tem um sujeito que esse é de Piracicaba, lembrei agora porque é curioso. Ele tá assim lá, tem uma estátua do cara segurando uma Bíblia na mão. Tá. Tem dia que a Bíblia tá fechada, tem dia que a Bíblia tá numa página e é feito de mármore. Ô, louco, Giane. Tô falando lá no Verdade. Cemitério da Saudade em Piracicaba, lá na Independência, né? Tem muito mistério esse mundo. Tem, hein? Tem. Tem. Caiu no TikTok. Já levantou, já. Fernando, lembra da casa do pátio, já falamos. Lá na praça tinha o cachorro quente da Dona Maria. Nossa. Eu gostava. Vocês podem falar, gente,
Ela fazia o cachorro quente com aquela mesma mão, ela dava aquilo o é que era troco, gostoso. ela fazia não sei o que, não sei o que. E ninguém morreu. Temperinho. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Não, não. Tamo aqui forte. Muito Saudável. forte, muito forte. Saudável já tem dúvidas, né? Ah, que, tem. Pra chegar onde nós chegamos já tá né? muito saudável. Graças a Deus. Hoje é né? muito mimimi, não pode isso, não pode aquilo, para. Ai, o meu médico mandou eu emagrecer. Por que dá risada? Que tamanho que é o seu médico? Ah, não é não. Ah, não? Não. É fitness. Quando você vai no médico gordo, fala que você tem que emagrecer e ele. Você lembra antigamente que você entrava no médico, o médico estava fumando? Com cigarro na mão, você lembra? Os médicos de antigamente. Era moderno, né? Era diferente. Era outra pegada. Era outro mundo. Outro mundo. Outro mundo. E não faz tanto tempo assim, não. Não. Não, até que não. Se você vai falar assim, nossa, mudou tudo, não sei o quê, faz assim, Passou tantos muito anos. rápido, não. Tudo muito rápido, Quinho. São Pedro, quando eu era pequena e o Quinho era pequeno, eu era um bebê e o Quinho já era adulto. Eu? Era uma cidade, tudo cheio de rua, de terra. Sim. Ninguém sabia nome de rua, era a casa não sei de quem, perto da casa não sei de quem. Né? Tinha 3 carros na cidade inteira. Tinha um ladrão só na cidade inteira, todo mundo sabia quem era. Tinha um ladrão só? Tinha. Você viu que tinha uma época que tinha o cara roubava, o nome dele era seu tape, depois virou CD, né? Sim. Esse foi o segundo. Ele evoluiu, porque evoluiu, era tape. Naquela época era depois foi gostoso, a CD. pessoa ia pro centro e tipo assim, era bandeja, você tirava, toca assim. Nossa paquerar as mulheres, Senhora! aquele toca-fita na mão. Não, toca fita. E o. Era, de como é que era o bandeja, nome pegava a daquele? bandeja e tirava e andava. Aquele cheio de coisinhas Aquele assim. lá é o tojo. O tojo junto. O tojo. É uma moda. É uma moda, saiu o tojo na mão. Deixa eu contar uma dessa época agora. Caramba. Você conheceu o Ederaldo? Ederaldo. Filho da Margarida Costureira? O Ederaldo, ele ia no Paraguai e trazia muamba, lembra? É que eu não vou saber explicar para você. Bom, enfim. O Ederaldo, naquela época, a gente não fazia nada da vida, bando de adolescente forgado, graças a Deus. E não existia câmera, assim, de celular, graças a Ainda Deus. bem, né? Ou época boa pra não ter câmera. Puxa vida, nem Se fosse fale. Hoje em dia, ninguém faz nada. Bom, Tá enfim. sempre filmado. A gente não tinha nada para fazer, a gente ficava na praça. E era aquele monte de gente na praça. Os caras paravam os carros, música. Não era esse tal. tum, era... Não era assim mesmo? Era só, o tojo só no... Só lá. Enfim, começou a surgir a história do celular, que era uns tijolão desse tamanho, mas ninguém tinha. Tá, só ouvia falar. O Ederaldo apareceu com 2. Caramba! Um aqui no centro e outro aqui no centro. Uau, foi o pioneiro, foi o pioneiro. Foi, com 2 celularzão desse tamanho. Da primeira coisa, a gente achou inacreditável o fato dele ter celular. Tá. 2. Tá. Ele ia ligar pra quem se ninguém tinha? Pra ele mesmo. Tinha 2. Fala comigo aqui. Outra, a gente não sabia como é que ele conseguia andar, né? Porque 2 tijolos pendurados assim, quase ia de boca. E ele passava na frente da gente. Metendo mala. Mas puxava a antena assim. Era andando Mas um metro, verdade. Assim, abria aquele. Oi, Ederaldo. Ele nem olhava pra nós. Agora você não cumprimenta os amigos, né? Ó, mala. Você tá rico, Ederaldo. E a gente zoando com a cara dele, mas morrendo de inveja. O cara tinha celular, Quinho. E a gente, né, não tinha nada. E de repente, empresta pra nós aí. Mas pra quem que você vai ligar, seu tonto? Eu vou ligar pra ele, no outro celular dele, sabe essas coisas assim? E lá bastante o Ederaldo pagando o maior pau, não sei o quê, pra derrubar o celular. E plástico. Era só a casca. Caramba, não tinha nada dentro. Não. Não tinha nada. Não.
Era de mentira. Ele ia pro Paraguai, ele comprava muamba. Ele trouxe coisa assim. Olha! Gente, ele pegou o carro dele aquele dia e sumiu. Ele demorou um tempão pra aparecer. Nossa, mas tinha cada coisa, né? Não, é as coisas. Aqueles relógios de trocar de pulseira, né? Colorido. Eu tinha. Calça tem que ser da Florus. Como é que fala aqui? É Florus, não sei como é. Chorute. Não, calça da Zup. Tênis da rainha. Mas, E usa no Conga, rapaz. Conga. Que chute. Conga, que chute. Chinela havaiana verde. Nossa. Verde e branco. Só tinha isso. Era uma época diferente, né? Vamos fazer musiquinha triste um pouquinho? Não, mas, nossa, falando de coisa triste, eu lembrei de uma história do Quinho. Não é a história do leite, né? Gente, essa história do leite tem que... Vocês precisam saber, gente, vou até olhar aqui. Vocês precisam saber a história do leite. Caramba. Nossa, se eu falar leite do Quinho, pega mal. Pega lá. A história é Quinho e o leite condensado. Conta mesmo o Quinho contou essa história do leite condensado. Uma história do leite condensado. Se você não contar, eu conto, vai ficar pior se eu Eu quero escutar contar. na sua voz. Minha mãe quer ficar assistindo. Não, você contando Não, engraçado. você conta, vai. O Quinho, música triste. Música triste. Era um rapaz Vamos humilde. que é do Chaves aí. Eu quero Música do Chaves. Eu faço isso na live. Então, o Quinho, esse jovem rapaz, era um menino sonhador. Ele só queria na vida dele, eu tô até babando, ele só queria na vida dele tomar um leite condensado Na lata. na lata. Era o sonho da vida Eu vou dele. tomar, eu vou cuspir tudo água. E ele, um jovem rapaz, pobre como era, não tinha condições. Mas ele pensou, eu vou conseguir esse sonho. E ele foi, ele batalhou, ele trabalhou, juntou moedinha por moedinha. Papelão. Papelão. Só não vendeu latinha, porque latinha na época não vendia, né? Latinha, papelão. Naquela época não tinha essa merda, aquela mocinha que ela tinha na cabeça, só tinha aquela marca no mercado. Podia ter duas marcas, tinha que ser aquela mocinha que ela tinha na Na cabeça. moça da latinha, né? O leitinho da moça. E ele conseguiu. Imagina a emoção da pequena criança. Foi lá no Escotom que você foi? É, mas era aqui, onde é a loja da Malha, o Escotão naquela época. O Escotão era na loja da Malha, viu, gente? É, o pessoal Você fazia. lembra? Eu lembro da Sadilar, que era depois lá do na mercado esquina. do Lá. Não, era aqui, mercado de Escotão, bem na loja da Malha. E ele pegou o seu dinheirinho suado, com sua mão Todo trêmula. papelão, no carregador. Foi lá com o dinheiro. Lata. E muito emocionado, foi lá e comprou a bendita latinha de leite condensado. É. Ele segurou o A bolso e Donazinha pôs. tinha razão, a praga da Donazinha. Podia saber ler direito, né? 4 anos, cara, pra segunda 4 série. anos não na segunda sabia. série, cara. Não li leite condensado. Vai pra puta que pariu também, não. Ele chegou em casa com a sua mão trêmula. Peguei o martelo do prego. Pra fazer o furinho. Ai, tava E devagarzinho. fez o furinho e slap. Nisso que ele tacou na boca. O que aconteceu, Quinho? Tá estragado, mãe. Tá estragado o leite. Fui lá Que na droga! Vou lá devolver. Gente, vocês não sabem. Ele não tinha comprado leite condensado. Ele tinha comprado o quê, Quinho? Era creme de leite. As latinhas eram muito igual. Era igualzinho. É igualzinho. Agora tá explicado. igualzinho. Por que ele Tá fez vendo como isso? Não estuda? sabia, né? A Donazinha. A Donazinha. A Eu Donazinha. vou passar mal hoje. Nossa, a Donazinha Ai, era foda, Jesus. cara. O parente tá parecendo o Valdir Soriano do óculos escuro. Giane é foda. Não tem jeito. Eu... Tem novidades? Ai, Até vamos. Eu Pra sei gente mais poder da respirar um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar de novidade, Jane? Vamos falar de coisa boa. Vou falar de coisa boa. Nós só falamos coisa boa. Só coisa boa. Ó, pessoal, eu quero falar com vocês aqui que
Segunda-feira, né, Giane? É. Segunda-feira vem aí o programa da Giane aqui na programação. Eu queria que você falasse um pouco do programa, pra gente conseguir respirar, porque eu não estou conseguindo. Vai, Então, Giane, fala aí. o programa não é Causos e Contos, gente. Isso. É a Janinha. Não, mas fala aí, falou tanto de sexo, fala programa assim, é um negócio assim meio. Fala sério. Erótico, É uma programação. Não será um programa erótico. Será um programa de conversa. De bate-papo. Não vai ser um programa. Vai ser bate-papo, né, Fernando? Vai ter entrevista. Então vai ser legal, vai ser Vai ter coisa de rua. Vai ter O que é coisa de rua? Né? Programa é coisa de rua. Daí é um programa mesmo. É um programa. Bom, vai ser bate-papo com pessoas, gente? Como que vai ser isso? Vai ser bem nesse esquema, assim, para fazer uma noite leve. A sensitiva já para vir no seu primeiro programa. Pra soltar aquelas histórias cabeludas, sabe? Que agora ela tá com 1000 visões, né? É loura, morena, cabelo cachado. Não, agora tirou o cabelo, tava careca esses dias, ontem. Não. Com o cabelo bem batidinho, bem rapadinho. Bem rapadinho. Que, aliás, eu gostei, viu? É? Acho aí que combinou super. Também, eu acho também. Ficou legal, Ai, gente, para. Não, fiquem tranquilos, não é nenhuma assombração, né? São Pode pessoas. bar. São pessoas que estão aí. Então, a ideia... ideia... assombração vocês falaram? Que vocês estão... Então, a ideia é, de repente, a gente dar uma passeada. Vou levar vocês para lugares aqui da cidade. Vamos filmar lá na feirinha, fazer o Quinho pagar um pastel para nós. Conversar com as pessoas. De repente, você está aí na sua vida, tranquilamente, apareço eu, linda loira japonesa, conversando com você. Sim. E depois o Fernando aqui. É para começar bem a semana. Legal. Para deixar o sono mais leve e a vida mais tranquila, porque dar risada faz um bem danado. De repente você está lá na feira, encontra com o japonês lá, que está só curtindo praia agora, que faz o pastel mais gostoso de São Pedro, lembra? Do Mário japonês. Seu Mário, não? Então, mas o filho dele que fazia o Toyoshi. O Toyoshi só vive na praia agora. O Toyoshi é... Legal. Não, ele vai contar histórias também Não, mas histórias assim, preferencialmente aqui de São Pedro. Vamos bater o papo, trazer o Quinho, sempre vai estar por aqui, né, Quinho? Vou aparecer sempre. Vamos, então, estamos aí na área. A gente esquece de muitas coisas no dia a dia, não tem como. A Giane vai, gente. Eu faço. Eu faço lembrar, eu chego lá e falo, mas aí? Não, quer porque quer. Daí eu falo, quando quiser me chame. Vambora. Daí não chama. Daí fica lá, mas você não vai aparecer, poxa, você não chamou. Não chamou, pô. Né? Daí a gente manda recado, vê, não vê. Daí a gente manda recado de novo. Não vê, né? Você fica com o celular o dia inteiro na mão e não vê, né, Giane? Não vê. Se bem que o meu ainda tá. Ele ficou vermelho. Não, ele ela acha que é só o dela que eu não vejo. Não, ele não vê mesmo. Não vê ninguém, né? Mas não é Só também, a vida também é muito louca, né? Leu, escreveu, eu apareço na padaria. A gente fala que também, às vezes, acaba... Lógico, tem aquele momento que você está ali mais relaxando, mas a maioria do tempo você está preocupado com outras coisas também, ali na padaria. Essa vida de empresário também é complicada, né, Kim? Bastante. Empreendedorismo é... O que você fala, aproveitar, se falasse, a gente até falando um pouco mais sério também, a gente falou a respeito de funcionários, tava falando, né, que é complicado, às vezes, também o cara conseguir contratar pessoas, né? Hoje, tá chegando num ponto desse também. Hoje o mercado de trabalho está difícil. Hoje a mão de obra está eficaz. As pessoas trabalham um pouco, vai embora, o outro já... Nem vem. Não vem. Não dá satisfação. Não tem muita responsabilidade. Que louco, né? Eu lembro lá na fábrica do meu pai, outra época, outro tudo. Tinha empregado que ficava trabalhando para ele mais de 20 anos. Não estou falando se ele era bom, se ele pagava, não. Mas tinha gente que ficava mais de 20 anos e isso acabou, né? Tem gente bonita, né? Que trabalhava lá. Nossa, as meninadas bonitas, né? O Catinga. Catinga. Gente, o cara... Você conheceu o Catinga? Não, você já contou a história do Catinga. O Catinga, eu fui madrinha do casamento dele. Não conheci o Catinga. Nossa, mas ela contou. Perdi pra caramba. Eu acho que ele é pai do Tutelo. Ele é pai do Tutelo. É? O Tutelo lembra bem o Catinga. É, pai do Tutelo. Ele morava uma época em Piracicaba. Eu vou perguntar pro Tutelo onde anda a Catinga. Onde anda a Catinga?
Por que com o apelido da Caatinga? Caatinga? Por causa da Caatinga do rapaz, Caatinga, gente. exatamente. Isso que é Ele carregado sabia, docinho ele saboroso. saía para vender doce, entregando um jeito, mas aquele homem Entregava. fedia. Ele entregava doce, mas ele Mas ia com- fedia, já ia fedia, perfumado. fedia, perfumado. Às vezes ele pedia pro meu pai para tomar banho lá em casa, nossa. Ele tomava banho. Causava no banho? Putz, interditava o banheiro. Caramba, Jean. E era aquele fedor de você lavar o banheiro e continuar fedendo. Fedendo. Ainda. Caramba. Como é Alto que pode, nível. não? Alto nível de performance na Caatinga. Nossa senhora, pelo amor de Deus, não vou nem lembrar. Não gosto de lembrar. Não, mas eu me dava bem com ele, era um Sim. cara legal. Ah, mas apesar naquela de... época era melhor pra arrumar emprego. As pessoas já iam trabalhar aqui. Nem salário tinha naquela época, Fernando. Não tinha salário, né? Naquela época era pra Não, mas aprender, ó, tem os algumas pais coisas que colocavam pra melhoraram. Por exemplo, as pessoas hoje em dia não são tão exploradas pelos patrões. Não, isso é verdade. Porque tem alguns direitos garantidos, né? Porque tinha muita coisa errada antigamente. Não estou nem falando do meu pai, estou Sim. falando de outros lugares. É criança muito jovem trabalhando. Criança, eu não sou Eu contra a trabalhava com criança. 8 anos, pô. Não, eu acho que tem que 7, trabalhar, 8 mas anos. você perdia a escola por causa disso. Não apanhava ainda do patrão. Batia na gente de mangueira. E que você era ia como desgraçado. aprendiz, né? É, e nem via a cor do dinheiro. Ia direto pro seu pai e pra sua mãe. Era assim mesmo antes. E você vai aprender e tal. Então essas E se coisas. não fosse trabalho de sábado, ele não pagava ainda, tipo, vamos supor, como fosse os R$5, não pagava. Se pagava. E sábado tinha que ir perdia lá lavar o domingo, carro dele olha lá. para receber. Não, tinha muita coisa, Era tinha um- muita Era exploração. uma praga de um homem. Hoje em dia, eu Praga do não homem. acho que Tá esse tipo de queimando no coisa- fogo do inferno essa praga. Nossa, credo. Viu? Mas não, mas eu acho que melhorou muito. Muita coisa. Nisso. Eu acho que o Brasil. Mas em eu acho que compensação, tá duro de achar gente de confiança, Duro, hein? muito Tá difícil, difícil. Tá difícil. Mas eu acho que evoluiu muito, assim, em matéria de tudo hoje. Eu As acho que o pessoas Brasil- falam que pague Desde a bem a época lá de trás. pessoa que ela Que ela vai. Não, Não vai. não. Não, tem gente que não vê. Você pode fazer o que for que. Complicado, E tem né? uns bons ainda, assim, graças a Deus ainda. Você Mas- tem gente lá com você, Tenho. bem de confiança, gente que tá lá há muito tempo, né? Sim, tem funcionário de mais de 20 anos ali. Olha lá. Ô, Cal, tem pergunta aí? Eu não tô conseguindo abrir o meu. Que tem? Tá do seu? Tá abrindo? O meu não tá abrindo. Eu tô no YouTube. Tá no YouTube? Deixa eu ver aqui. Tô. Alguém tá no TikTok aí? Tá aí, Cal? Tem alguma coisa aí? Não, aqui não. Eu acho que, viu, falando assim Ah, de ele leu mesmo. Tá. matéria de Eu agora abriu. empreendedorismo, né, Fernanda, que a gente vê aí hoje. Hoje, eu acho que a vida ficou muito fácil. Eu acho que a turma reclama demais, só que não passou a dificuldade que nós tínhamos. Eu falo igual a gente voltando lá atrás, quando foi construída aquela represa ali, a Aham. represa só tinha breja ali, tudo. Era só sapo. Você Fora- lembra aquela rua? Você E- andava, você tinha que desviar de sapo. Só sapo. Eu fui criado naquele bairro ali, pra Quá, você ter uma noção. Igual tu fala, passava fome. Não, fome a gente não passava vontade. Tá. Aí que tá. Arroz e feijão não faltava, Não né, Guinho? faltava, mas mistura não. E na época era até engraçado, foi o Val, meu prefeito. Val da época, Modesto. que ele arrumou ali tudo e fez a avenida. Ele Foi. Coitado dele. Por quê? Por quê? Porque ele plantava aqueles coqueiros lá. Eu lembro disso. E Carlinho nós- Capelari derrubou uma não, vez. mas nós não derrubava, não. Nós ia lá arrancar o coqueiro para comer o palmito. Comeu palmito. Putz, é Não verdade. tinha, rapaz. Caramba. Então, ele já, então a turma cortava. Ali, quando chovia, era catar aqueles patos que eles soltavam na represa e jogava no Do lado rio. de lá. E outros moleques lá embaixo esperando lá embaixo. Mas não pegava por uma dele, pegava para comer naquela época. Porque não tinha, olha a dificuldade. Era assim. Então Era muito tinha, pobre, né? chovia assim. Ó, você ia na todo mundo escola, trabalhava, não os tinha pais comida de graça pra trabalhavam. você. Imagine, eu tinha tanta fome naquela época, eu ia lá carregar aquelas canequinhas azul da prefeitura, lembra do símbolo? Catar aquela vasilha de Não é louça. nem no Que a gente símbolo. comia e colocava o prato na bacia, lembra? Na escola? Sim. Uma baciona assim. Sim. E Aí ela já era. puxava o saco das cozinheiras. Eu era Era amigo amigo das das cozinheiras. cozinheiras. Nossa, É, eu só também. pra repetir. Pra repetir. Pra repetir. Naquela época era foda. Era que uma eu vida falo. difícil, né, Kim? Era uma vida muito difícil. E hoje eu acho que está muito fácil. Eu acho que o que facilitou, piorou. Porque hoje, antigamente, os pais colocavam a gente trabalhar, falavam que os pais eram ruins, né? Ah, eu não quero isso pro meu filho. Só que acontece. Tá essa geração que está hoje. Naquela época, não. Os pais colocavam. Meu pai colocou na padaria, ele nem falou, perguntou para mim. Tá precisando de um menino lá? Não precisa pagar nada, não.
Caramba, foi assim. Vai lá pra você Para aprender. aprender, para Pra aprender uma aprender, para profissão. aprender. Tudo era assim, para aprender uma profissão. A ideia dos pais era para aprender profissão. Hoje não, hoje você pegar um menino para pôr na padaria, não, você vai pagar R$1.000, deixa ele aqui, que comida aqui em casa não falta. Caramba. Hoje em dia é assim. Por isso que tá desse jeito que tá. Complicado mesmo, Tá hein? complicado, mudou muito. Eu não sei, cara, parece que a miséria faz a união do povo. Porque São antigamente, épocas. né, antes, quando eu era criança, eu lembro muito assim, o pessoal trabalhava de sábado até na hora do almoço, daí descansava, e no domingo sempre um ajudava outros da família a construir casa, a ir fazer um muro, ir fazer alguma coisa. Não sei se você lembra dessa época. Então era um povo muito mais unido do que hoje. Você sabe que quando Hoje não tem essa união. quando eu casei, eu morei de aluguel um tempinho, porque a gente estava juntando grana para comprar a nossa casa. E daí, numa casinha feia, daí íamos eu e o Wellington lá toda noite, depois do serviço, pintar a casinha para deixar bonitinha. E daí o que aconteceu? Quando estava tudo pintadinho, já bonitinho, precisava limpar. Eu chamei todo mundo para me ajudar a limpar, bem nesse esquema de vamos lá, tal, não sei o quê, e todo mundo ia. Todo mundo ia. Sabe, chamava a família, vamos lá limpar a casa não sei quem, vamos lá ajudar a construir não sei o quê, vamos lá ajudar. Vamos lá caçar tatu. Era diferente. Tem ençá, meu. Quando dava época de chuva, assim, começava a sair aquela ençá, aquele formigão grande, mas a gente não sabe o que é ençá, é umas formigonas desse tamanho. Quem ia catar aquilo lá pra É o que comer, eles chamam meu? de tanajura hoje em dia. É. O que a negada comia aquilo lá, meu. Todo mundo. Então era bem assim, sabe? Era tudo. Eu acho que evoluiu muito. Eu acho que acabou muito cedo. A pessoa tinha muito poder. Quem tinha poder, tinha poder. Era um povo, acho que Mas muito era- adestrado, assim, tipo, igual na política também. Eu falo na política também, era o voto do coronelismo. Vocês vão votar nisso aí. Chegava na família assim, não, vocês vão votar tudo nesse. Hoje não. Cada um tem, vota um pai vota em um, filho vota no outro vota no outro. Cada um tem a sua livre escolha. Antes não. Antes era muito coronelismo. E graças a Deus isso daí acabou. Quando você imaginou você ver um presidente preso? Quando? Tem chance. Nós tivemos 2 já. Por que tá bem? Antigamente a gente via. Então quer dizer que a passos lentos, bem lento, mas está tendo justiça. Está funcionando. Está certo, E está errado. nunca teve Nunca época que a imaginou. moçada teve mais doente psicologicamente falando do que agora. A gente tá vivendo essa época, né? É nessa época. Está vivendo essa época. As A época de pessoas muita estarem- facilidade e as pessoas estão sem direção. E minha avó, nunca mais esqueci, minha avó uma vez falou para nós, vocês reclamam muito de barriga cheia. Porque na época deles era mais difícil Era ainda. mais Pior difícil ainda. ainda, porque ela pegava e falou, hoje vocês vão na Santa Casa, vocês saem medicados, você traz isso, a ambulância ainda traz vocês na casa. Eu, meus filhos, ficaram saindo doente, eu tenho que sair atrás de bezedeira, andar o dia inteiro de Nossa, cavalo, procurar remédio, fazer chá, fazer isso. Não tinha nada disso, e morria, perdi fio já. Agora vocês têm tudo, vocês têm vontade de comer um lanche, vocês ligam, o lanche vem na porta da sua casa, vocês querem a comida, vocês ligam, vem na porta Nossa, da até casa. nisso eu tenho história, gente. Sérgio. Sério, minha mãe teve as dores do parto e falou pro meu pai, Zu, vai chamar o carro lá do vizinho, de alguém lá, para levar eu lá, porque vai nascer a criança, né? É eu. Meu pai parou de beber com os amigos, quando ele voltou eu já tinha nascido. Caramba. Claro, né? Tinha que ser eu, né? É, tinha que Aí ser. nasceu Giane. Tem que ser na minha vez. Assim nasceu Giane. E assim nasceu o Giane. Cara, mas assim, eu tenho que perguntar isso pra vocês. Vocês viveram épocas próximas, Próximas, aí, sim, próximas, né? Pra você, o que marcou muito, Quinho, nessa, até hoje, né? Lógico, você pegar, olhando pro passado, o que marcou muito pra você, cara? Da São Pedro, daquela época que você viveu pra hoje. O que você fala, cara, que é bom, o que melhorou? A gente tá falando de coisas que melhoraram, que são... Você lembra da sua época de infância pra hoje, cara? A gente fala dos babados da cidade, hoje tem muito babado da cidade, mas assim, a que gente para pra melhorou hoje? pensar. Eu acho que a gente tem uma infraestrutura melhor. As ruas são asfaltadas, bem ou mal são asfaltadas. Você lembra como que era o São Dimas, as casinhas, do jeito que era antigamente? Tudo isso daí mudou.
Não tô querendo dizer que foi uma gestão só, não. Não, evoluiu em várias gestões. Evoluiu em muitas gestões. Porque, Exatamente. o povo do São Dimas, pouca gente sabe essa história, não sei se a Giane sabe, mas era um povo, o povo da Barra Funda. Esse povo do São Dimas era assim. Empurrado para fora. Porque eu falo para você, é o coronelismo que existia antes. Foi empurrado para fora. O pessoal queria aquela terra ali embaixo, ali onde abriu a rotatória, para baixo daquela academia que tem ali, naquela rotatória lá. Sim. Ali era tudo uns bananá e morava muita gente ali. Daí os caras pegou, ó como que era antigamente, pegou, arrumou um pessoal para tirar eles dali. Tiraram. Daí eles expulsaram de lá, eles vieram aqui na Praça da Bíblia. Daí eles foram expulsos aqui para a Praça da Bíblia. Daí eles moraram aqui na Praça da Bíblia. Tipo de favela, aquela época já, tipo assim, pessoal que não tinha onde morar, sem condições. Depois apareceu a escolinha, uma escolinha de São Daí o Paulo. que aconteceu? Mas vou chegar até na escolinha agora. Por que chegou... Fizeram. Qual que era a maneira deles tirar esses povos daí? Era construir uma escola ali. Daí construiu a escola, parece que não sei se era na lei orgânica do município ou alguma coisa. Não podia ter invasão perto de coisa pública, uma coisa assim, mais ou menos, já que eu vi essa história. Tiveram que sair. Daí mudou lá para cima, onde virou a raia, que era a raia de cavalo. E onde eu morava ali no São Benedito, era caminho do rio, não tinha água lá. O pessoal descia com a roupa na cabeça, para lavar as roupas, as crianças ficavam tudo nadando no rio. E eles não estamos falando de coisa 200 de 50 anos atrás. Uma coisa de 30 anos atrás. 30 anos atrás? 30, 35 anos atrás. Por aí mesmo. Mais ou menos, né? 40 anos, porque eu tô com 53, eu tinha acho que uns 10 anos. Tá com 53? 53. Eu sou bem mais velho que você. Então, daí as mulheres dessa... Daí foi, acho que num dos mandatos de um dos prefeitos, não vou falar nome aí para não causar coisa política, ele pôs um bico de torneira na entrada do São Dimas, onde eles pegavam e puxavam a água. Daí teve a Antonieta, que fez também um trabalho muito bacana ali. Que se vocês perceberem as ruas de cima do São Dimas ali, entre São Dimas e São Tomé, ela é feita de tijolo, que eu falo para você, a União, de tijolo brócoli. Porque ela forneceu a máquina, ela oferecia a máquina de fazer brócoli, oferecia a areia e o cimento. E os próprios moradores, no final de semana, era uma família que fazia os tijolos da casa. E daí eles construíam a casa. Pode ver que a maioria das casas da parte de cima, as mais antigas, é feita tudo de bloco. São Pedro tinha muita tradição nisso, de se unir para fazer uma coisa, fazer né? uma coisa. Para construir escola, para trazer escola, para... Sempre Tanto teve. Sempre teve, né? Sempre teve. Projeto lá em cima, na construção da escola, aquelas mobilizações, né? Sim. E, ao mesmo tempo, tinha isso, né? De empurrar o povo mais desfavorecido para o lado, né? Para longe. Sempre teve também, né? A desigualdade social era muito grande, né? Mas olha só, uma coisa que eu percebo, e não é porque é São Pedro, eu acho que é mundo isso. Tá. A nossa geração, Quinho, foi a última geração que se divertiu. Porque a gente trabalhou pra caramba, a gente estudou malemar, porque, né? E a gente deu a cara a tapa, trabalhou muitas horas por dia, passamos necessidade, algumas pessoas tal, mas a gente se divertia, hein? Nossa, mas... E tinha sonhos, né? E hoje eles não têm mais sonhos. Não tem sonho. Porque você não via a hora de você completar 18 anos para quê? Tirar você carta. Guardar o dinheirinho. Você lembra na escola que eles davam cofrinho pra gente? Já ensinava a economizar. Caramba. Daí você guardava o dinheirinho, você tira a carta. A caixa econômica. Daí, primeira coisa... Banco econômico. Daí você arrumava, comprava carro, depois arrumava namorado. Depois era o sonho da casa própria. Todo mundo ter casa própria. Daí começou a sair Um dia o Elias Verdureiro, lembra? Batata, cenoura... Você lembra? Você entendeu a história do Elias Verdureiro? Não lembro, eu acho. Elias Rachone. Olha, um gordão assim, desse tamanho. Algodão doce, deu algodão doce. É certeza que eu... Ele falava batata, paçoca, tudo que ele tinha no carrinho. Batata, tudo uma vez assim, olhando o gordão. Elias, nossa. Daí ele parava na padaria logo no canto. Quinho, pelo amor de Deus, eu venho daquela UMES, não dá pra aguentar lá, eu vou doente e sai pior. Aquela pessoal não tem ninguém doente lá, porque tá parecendo um mercado de feira. De tanto que eles falam, eu saio com a cabeça explodindo naquele lugar. Ele falava. Daí ele falava, um homem que não constrói uma família até os 65 anos e não faz uma casa, pode esquecer. Já pode pular para dentro do cemitério. Né? E a gente que as pessoas sonhavam sempre em ter sua moradia, né? Sim.
E a gente conseguia fazer isso e conseguia ir em bailinho no fim de semana, Tudo. e ia pra charqueada. Ia jogar bola, torneio. Ia jogar bola, torneio, ia dançar com a mulherada, ia na Shadow, ia... Não, antes da Shadow. Fazia briga de bairro. Point. Como que é? Point? Nossa, nós apanhava Como da que era turma no do point? Som Dimas, um dia batia na turma aqui. Nós batia Hot nos... point. Os Hot caras mais point. bonitos que a gente batia. Não podia juntar, aparecer na frente São Pedrense e Piracicabano, São Pedrense Nossa. e o povo de Santa Charqueada. Maria. Nossa, Santa demais. Nossa, cada briga feia. Mas então... É briga de gente a feia, gente briga feia mesmo. Hoje em dia... Pô, como a gente era feio, não, Quinho? Pelo amor de Deus. Ô povo Gente, feio, o né? povo feio das orelhas tortas, ô povo feio. Igual aquela música do Falcão. Ô povo feio, viu? Né? Vesgo, todo mundo vesgo. Ei, mas era feio e muito ruim. gostoso, viu? Né? Então, uma coisa que eu percebo é isso. Tá. Né? Por exemplo, eu acho que a questão de trabalho em São Pedro sempre foi complicada. Sempre, Sempre foi. Eu lembro que Sempre quando eu era jovem, no século passado, a gente procurava emprego em Piracicaba. Se você quisesse ganhar alguma coisinha a mais do que além do normal, você tinha que ir para Piracicaba ou para outra cidade. Os meus amigos, na grande maioria, saíram, foram para São Paulo, foram embora. Meu filho, por exemplo, também, se ele quiser ganhar além do que é o normalzão aqui, Piso, sal. O bom aqui é a qualidade de vida, né? a qualidade de vida... Nossa, é sensacional. Gente, não estamos falando de política de maneira nenhuma. Não. Mas você ser uma pessoa aposentada, São Pedro é incrível. A gente tem bom clima, a gente tem água, a gente tem energia elétrica, rua asfaltada, é tá uma boa cidade também. relativamente limpa. Sim. A saúde, poxa vida. Pô, nós fomos atendidos, eu com minha esposa ali no hospital aqui em São Lucas, aqui a parte de hospital. Depois que pelo arrumaram amor de ali, eu não Deus. vi. Sensacional, sensacional. Sabe? Tem Quando é ruim, a gente problema. mete o pau, mas quando é bom, meu, Tem que falar também. Ó, tem que falar. Né? você sabe uma coisa que eu notei? Por exemplo, meu sogro, ele mora no Recife, capital, cidade grande. Tá. Meu sogro não é Zé Mané das coisas, ele tem um pouquinho de grana e tal. Ele passou mal, ele infartou tal, não sei o quê. Ele não foi atendido pelo SUS. Caramba. Eles precisaram correr, porque era um Nossa. cara muito forte e tal, precisaram correr e fazer um convênio para ele. Caramba. Porque senão ele teria que ser tudo no particular, entendeu? Entendi. Porque simplesmente não é atendido. Não tem. Não tem. E o povo aqui de São Pedro vai lá porque fica um certo tempo na fila esperando, Reclama bastante. acha que está no direito de quebrar tudo, de maltratar aquelas meninas que ficam lá no atendimento, dos meninos que ficam no Exatamente. atendimento, que não é culpa deles. Enfim, todas as vezes, bem ou mal, demorando ou não, eu fui atendida. Ó. É atendido. Entendeu? Ó, a gente fala muito, né, de saúde e tal, mas tem um pessoal mandando aqui mensagem aqui que nós não falamos de traição ainda. Vocês querem falar ou não? Traição? Traição. Eu não sei o que é isso. Eu não estou entendendo o porquê da Vocês falaram risada. dos babados e não falaram de traição. Tem que falar de traição. Olha, tem uma senhora aqui da De cidade. traições, nós falamos só do traição do Gustavão até Mas eu agora. acho que traição aqui na cidade quase não rola. Traição. Porque os homens estão... Amor é amor. Como que diz a música lá? Amor Amor é é amor. divino. Não, aquela lá. Você tá muito antiga. Você mas tá moderna agora. moderna. Amor é amor e negócio Viu? é negócio. Mas sempre teve história aqui, não tinha. Causos. De traição? Vocês não falaram de traição. Nossa, que Vocês você estão, sabe. vocês estão fugindo do assunto, falaram aqui pra nós. Não estamos não. É que é muito... É que Tá muito B.O. Não dá. Babados, os babados. Ah, dava B.O. sim. Era um tal de marido entrar pela porta da frente e o amante sair pela do fundo. Ok. E eram tudo amigos e saíam tudo junto, Não tudo creio. com a família. Naquela época não tinha swing, né? Ai, que nojo. Eu tenho nojo disso daí, gente. Você já foi, Jean? Juntar Não, tudo. mas não, jamais. Eu sou velha. Ó, eu vou Vamos falar, qualquer dia pra nós assistir lá como que é. que funciona. Filme, vamos pro cinema, não vamos pro swing pra assistir. O Rogério Carreira canta lá, faz show, ele falou. do swing. No De swing. cueca, Onde que de tem cueca, swing aqui? Lá em Piracicaba. Ele ainda põe a cueca com aquele negócio que igual virando assim na cueca. Um Fica um negócio ventiladorzinho. muito louco. Ó, tem idade É. que a gente beija na boca. Tá, Tem idade que a gente faz coisas mais sérias. certo.
E tem a idade que a gente só come. Olha o meu tamanho. Veja que idade que eu tô, caramba. Ixi, nós estamos entrando nessa idade, amor. Eu já tô ali, ó. Coitado do meu marido, tá em casa dormindo. E vocês falando essas merdas. Wellington. Desculpa eu. Mas, viu, esse negócio de traição é complicado aqui em São Pedro, né? Mas tem muito. Ah, tem. É porque tem muito. Mas, É que a gente não pode falar. Porque Mas fala entre linhas, assim. entre linhas. Tipo assim, vamos supor. qual foi a última o traição Joãozinho, que teve? isso, o Joãozinho. Último o quê? Ficamos sabendo que A o última traição. Ficamos sabendo que o Eu que sei. Joãozinho, nosso amigo Joãozinho, teve, né? O Joãozinho, Não, mas é hoje em legal dia, quando tá igual gostando muito quando- de não, Joãozinho. Tipo assim, igual, entre o povão mesmo lá. Ô, calma, o pessoal Nada contra, Viu? nada contra, mas o Joãozinho casa com a Mariazinha, Tá. tem os filhos com a Mariazinha, pra depois ficar chifrando com outro Joãozinho. O Joãozinho. Tá sim Tá aqui em São sim. Pedro. Olha, deixa eu contar uma história pra vocês. Tá, vai, lembrei. vai. É gente da política. Tá. É você que... Amor é amor? Eu esqueci Não, da eu- Não, Não, viu? Tá. O Tá. cara Hum. tem piscina na casa dele. Tá. O cara tem piscina. Piscina, o cara é rico. Tá. Então já vamos. E o cara- Vamos anotar, pessoal de casa. Já anota pra gente pegar as pistas, vai. As Mas tem pistas. pousada que tem piscina também. Um amigo Deus meu chegou lá, fragou o padre no maior beijo de canto, viu? Foi lá o padre conversar com o padre, chegou lá o padre falando maior Sério, massa na chocada. piscina. Qual padre? Não posso falar o nome, não posso falar nomes, não vou falar que é o Joãozinho. É o Joãozinho. Então, o Joãozinho é rico. Tá. Aí. Joãozinho é de família ilustre de São Pedro. Tá. E ele tem piscina na casa dele. A esposa do Joãozinho não mora aqui, a esposa mora em outra cidade. Caramba. Então, ele vai visitar a esposa, ou agora a ex-esposa, em outra cidade. Ah. E um dia... Ai, mas velho é uma coisa, né? Olha ele abrindo a boca já. Puta, não aguenta mais nada. Velho é uma Amor, que hora que eu saí pra trabalhar hoje? Fale pra ela. Uma hora. Da manhã. 1h da manhã. Ele postou vídeo 5h da manhã, com as Sério baguetes que? prontas. O povo O povo fala que vê você não as faz nada. pingas que a gente... Não, o tom... Né? Caramba. Nossa, eu embananei tudo aqui agora. Bom, mas enfim, Tá. é muita emoção. Tá de um cara perto de um cara tão trabalhador desse O jeito. Joãozinho. Gente! O Joãozinho. Esse homem me convidou para ir no sul. Tá gravado, tá gravado. E a mulher dele tá aqui na frente. Mas Vai, eu tô vai. zoando, Era só mas- assistir, só. Ah. Só pra- É, você viu o show do Rogério Então. Carreira. O sonho é E vir por pra o lá. nome do Rogério. Enfim, E descobrir os casais que estão lá. Nós queremos. Não, não quer ir lá por causa disso, Nós né? queremos Quer ir informações pra dos lá. casais que estão no swing. meu por Deus isso. do céu. Você sabe que eu falei outro dia que eu não posso nem usar droga, né? Eu não gosto de droga, mas... Por que eu vou pedir para Ela ex-aluno? vai. Vou chegar lá, professor! A gente- Já pensou eu chifrar o marido, chegar numa... Gente, eu tava numa UTI, morrendo lá, eu abri o olho com alguém falando, oi, professora. Tinha ex-aluno meu lavando a minha bunda. Agora, imagina eu chegando no swing. Então, deixa eu terminar aquela história. Que depois... Mas Joãozinho. Ah, mas tem gente O aí. Joãozinho encontrou com o Pedrinho. Gente de Deus. O Joãozinho, que tem piscina na casa dele, tem muitos amigos que gostam de frequentar a piscina dele. E um dia estava ele com o outro Joãozinho e com o outro Joãozinho, estava a maior farra dentro da piscina. Caramba. Jogando um monte de água para fora da bacia, não, para fora da piscina. Tá. E a mulher chegou, Caramba. porque ela, sei lá, Deu na telha de. deu na telha dela, ela falou, vou para casa, tô com saudade do Joãozinho. E chegou lá, tava o Joãozinho e o Joãozinho fazendo um monte de Joãozinho. bolinhas de sabão na piscina. Caramba. A mulher pegou. Pegou.
E se eu contar para os seus 3 Joãozinhos, tudo feio, meu Deus do céu. E aquilo ali foi uma briga de foice, Fernando. Caramba. Os 3 Joãozinhos, nossa, é Tá a igual visão do igual os inferno. velhinhos do banheiro. Queixinho. O queixinho. Você não chegou a ver o queixinho? Vou mandar um vídeo sobre o queixinho. Ai, queixinho. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Viu? Então, olha só. Ah, Que dia que vai ser? Toda segunda-feira? toda segunda-feira. Vocês vão ter uma amostra dessa aqui. Caramba, Giane. Nossa. Mas vai, Não, vai ter coisa séria também. vai ter coisa séria? Não, vai nada. Aqui não presta pra nada, sério. A Giane vai. Eu tô louco com essa matéria da Giane visitando o swing. Pelo amor de Deus. Ele fica vermelho. Fala as coisas. Amanhã tá na cidade. Não, Quinho, Regiane, vão pro swing, meu carreira pelado. Sonho, Quinho disse. Manchete de jornal. Quinho confessa. Ver o Rogério pelado é meu sonho. Quinho está fazendo promoção na sua padaria, tá dando um sonho pra quem mostrou o Rogério pelado pra ele. Ai, Jesus. Com o ventiladorzinho na frente, tirando. O Bernardo falou que. Ô, tira, tem um ventiladorzinho tira. na frente. Vocês sabiam que hoje foi o dia mais pesado do ano, né? Sério, Giane? Que abriu o portal, Caramba. que a toda... Que portal que abriu? Já descobri por esse esse inferno, Ele então. só tem 3 portal, abriu mais um. É, por causa da lua de sangue de ontem, É. que é a lua vermelha, e abriu portais e que a gente tá zoando muito, que é ótimo. Porque a gente Falar nisso em piscina, teve um prefeito que também acusaram um prefeito que estava nadando pelado na piscina municipal com outro homem. E eu fui perguntar, eu sou tão cara de pau que eu perguntei pra ele. Devinho, que ele falou pra mim. Verdade. Que é verdade, eu era o ativo. Eu até sei quem é. Eu até sei quem é o Ele é ativo. barato. Ele não é passivo, ele é Eu ativo. falei, eu sou o ativo da história. Imagina aquele homem. Nossa, fazendo isso, que coisa feia. Eu não era passivo. Bebe água, Fernando. Ai, meu Deus do céu. Então, gente, o nosso programa é... Vem comigo, né? Vem É comigo isso? pro swing, né? Chama assim, não? Como vai chamar o programa assim? Vem comigo! Aonde? Ai, Jesus amado. Nós somos senhora de respeito, hein? Para! Depois dessa, há dúvidas. Você sabe que uma vez eu tinha um professor que falou assim, gente, não dá para dar aula para Giane. Aí perguntaram por quê? Porque na boca dela tudo vira piada. Ai, caramba. A gente perde um amigo, mas não perde a piada. Né? Não pode, de jeito nenhum. Então, juntou com o outro, o Fernando tá se matando Não, aqui. tô gente. curto. Não. Agora eu descobri por que tá o inferno no dia de hoje, então, gente. Porque abriu o portal. É a visão da Portal. treva. Não, mas é verdade, o lance do portal de hoje. do portal. Os místicos afirmam isso tal. Tá. E que a melhor coisa para você se proteger de coisas ruins é fazer o que a gente está fazendo aqui. Ri. É dar risada. Como dizia Marta Suplicy, relaxa e goze. No programa na televisão. Tá na televisão, meu Na televisão, ela falou. Então, Ai, e nós não Jesus. pode falar, meu. Marta falou, olha, é um programa de televisão. Falou. Você imagina isso num dia Mas- só? Nossa. Tem mais algum babado aí que vocês querem? Vocês querem Não, compartilhar depois com a gente? dessa, gente. Ah, Pelo não amor tem, de só Deus, que o Quinho não me acontece convidando nada. para ir no swing. Não, vocês estão perguntando porque tem Não, muito mas é sério, babado. se eu chegar no swing, vai ter alguém que vai falar, professor. Mas você dá aula ainda, gente? Não. E quando você dava aula, algum aluno cantou você? Cantou. A vida, Giane. Depois você conta essa história, meu. É o último. Ai. Eu não nasci velha e gorda, né? Não, você conta essa história. Eu já fui jovem, Não, lógico. já tive corpão. Lógico. Você nunca paquerou a professora, Fernando? Não.
Eu muito tonto. Igual aquela lá da segunda série. Daí eu fiquei sabendo que o menino estava falando de mim lá para a escola. Caramba, falou para um outro professor. Tava apaixonado. Eu tive alguns, assim. Um chegou e alguém amigo meu e falou assim, arruma ela por mim. Caramba. Ajeita! Arruma. Ajeita ela pra mim. O cara lá queria pagar o camelo sem casar. Agora o outro arruma. Ajeita ela pra mim. E daí falou, não, ela é a professora mais bonita que eu tive. Nossa. A minha foi a tiazinha. O que foi que ele não falou? Eu não ouvi. A minha professora mais bonita foi a tiazinha. A tiazinha. Tiazinha. A minha foi a professora Lígia. Que Lígia? Lígia! A dona Lígia era boa. Você paquerou alguma professora sua? Não. Também não lembro de ter paquerado uma professora. Se apaixonar por algum professor. A Massa também deu aula pra mim. Por professor? A Hilda é uma pessoa muito boa. Filha do Samar. É Hilda. Massa, Hilda Massa. Ela é boazinha mesmo. Massa a Mercedes também era boa. Gostava dela. Na Mercedes eu passei de ano. Falei, nossa, mas você sabe tanto, não sei por que você ficou no segundo. Eu não sei por que você ficou tanto tempo porque assim. Você pegou a casa. Ela longa história. 4 anos na mesma sala. Sei todos os Sabia tudo, rapaz, sabia tudo, amado, cara. Nossa, Jesus. aprendia mesmo que... Nossa, aqui, eu tô vendo aqui na TV, seu cabelo ficou bom pra você, viu? Então, e é original, não é pintado não, viu? Olha. Ficou bom pra você, acho que É bem original, né, meu? Ficou distinto. Parecendo Sidney Magal. O meu sangue ferve por você. Eu mandei pelo swing. Putz, eu tô até vendo amanhã. Meu Deus. Então, segunda-feira começa o programa da Giane. Vai, Giane, vamos falar do Giane programa, com vai. você. Eu sei lá o que nós vamos fazer, porque depois dessa eu não sei mais nada. Mas assim, vai ter. Eu sei lá, né? E a gente conversando, e agora sobre. Não do swing. É mais esporte radical. Você vai fazer esporte radical, né? Ah, vou! Fazer. Vou lá. Eu vou descer rolando a verista. As matérias. Vamos dar uma volta pela cidade, ver o que tem de legal ou não tão legal. Vamos conversar com as pessoas na rua. Sim. E vai receber pessoas aqui também. E vamos receber gente aqui, um bate-papo. Uma resenha. Exatamente. Umas mais sérias, umas mais descontraídas, como foi hoje. Mas também algumas coisas sérias para falar de, Pode ser, né? assuntos. Assim. Você que manda, Fernando. Não, eu não. O programa é seu. Não mando nada. Mas qual que é a ideia do programa? A ideia é essa mesmo, é ter uma coisa assim, alegre, bem descontraída, para começar bem a semana. Segunda-feira, o pessoal tem pavor de segunda-feira, mas agora vai ter um motivo bom para a gente dar risada. Vai ter entrevista, vai ter culinária, algumas culinárias, vai. Oh, que legal, Giane. Como o programa é uma vez por semana, obviamente nós não vamos fazer tudo no mesmo dia, né? Tá. Mas, assim, quando eu estiver rolando a veríssimo, batendo a orelha, Facebook. a gente... Não, é que o Carlos tá mostrando pra gente no Facebook ali que tem um monte de mensagem. Ai. Mandar um abraço pro pessoal do Facebook aí também, estão junto com a gente. Oi, Os Carlos Sandra Custódios, Sandra Camargo, tem um monte de mensagem aí. Oh, vai descendo aí, Cal. Abraço pro pessoal aí que tá junto Peguei com a muito gente. Luiz Carlos Custódio, peguei muito doce lá, adorava o bolo. Nossa, esse bolo era muito Então vai ter causos, vai Parece que eu ter não peguei a filha contos, do vai Tito ter Dante. culinária. Oi? Que é? Peguei a filha do Tito Dante, parece que o cara comentou ali. Linda professora, Gisele Pimenta. Tá vendo? Que legal. Gostaria de ver o neto. Opa, o duro é trazer o neto. Nossa, como é difícil pegar o neto, não? Difícil. Como a Lísia conseguiu, não? Eu pensei agora, o neto lá no swing. A pessoa... Fica aqui o convite, neto. Um swing. Assistiu o show do Rogério Será que ele Carreiro. vai ver o 15 preços calmo e vai ver um swing, não sei. Não posso lugar que tenha barulho, ele fala. Não posso lugar que tenha barulho, quem ele fala.
Deve ser sensacional. Não, vai ser bacana. Mas legal, o programa Então vai ser um Segunda-feira. programa de variedades, Tá. uma coisa descontraída, uma coisa agradável para começar bem a semana. Legal. Isso é ótimo. Bacana. E você, Quinho? Vai ter projetos aí? Ah, eu tô com vontade de fazer uma vez por mês, né? Porque trabalho demais já. Não sei porque quando eu falo trabalho demais, todo mundo duvida de mim, cara. É, porque é igual eu acho que quando eu falo que eu sou sério, todo mundo ri. Todo mundo acha que eu sou rico, todo mundo. Minha mulher acha que eu tenho 300 mulheres, a família me acha que eu sou podre de rico. Não sei, cara. Eu tenho cara de rico. Não. Então eu queria. Não, eu queria fazer Eu tenho um cara de que tem. projeto. Bem, você tem que dar graças a Deus. Ó, que gata que você tem junto com você. Sensacional. Então, vai ter outras mulheres, vai nada. Aí, tá vendo? Pra quê? Vou arrumar uma, já dá dor de mulher, fiquei pensando aí. Ui, um já dá trabalho, né, Meu Quinho? Deus do céu, não tô mais idade pra isso. Pedindo ajuda, pô. Os universitários dos azuis. Então, isso que eu ia falar, os azulzinhos. Azulzinho. Você sabe que tem a história de um rapaz, Ah. o meu. Não, Acho que conta, morreu, vai. Não, acho você que, conta, né? Giane. Você começa depois não Tem vários conhecidos que. Eu nem durmo de noite daí. Não, mas não é isso. Hum, Ele não gostava muito de mulher, não, né? tá. Mas Sério? sério, ele não queria sair do armário, então ele casava com mulher. Tá. E a mulher começou a pegar no pé dele que queria filho, né? Entendi. Então, o que ele fez? Ele entrou no azulzinho. Morreu. Morreu? Morreu. Caramba. Mas a mulher ficou com a herança. O importante é isso. Não é? Morreu. Tadinha. Olha que maldade, gente. Essa foi. Não, maldade, que maldade. Maldade. Eu tô contando o que me Então, contaram. deixa eu falar, Fernando. Então, Vai. que eu conversei com você esse dia, era legal fazer um lá na padaria, eu queria fazer um, mas uma vez por mês só, Tá. pra não ficar Eu muito. vou lá entrevistar o Sequinho na padaria. Pode ser. É. Viu? Quem que fez aquele Hulk que tá lá? Aquele Hulk, ele tá fugindo, São Pedro. Igual o Gustavo Teixeira. Ó, deixa eu falar, pessoal, sabe o que o pessoal falou pra mim? Pra tirar aquele Hulk lá, tá assustando as crianças. Eu falei, mas gente, Tá lá, assustando aquele os Hulk, pais, aquele Hulk cara. lá, a caricatura do Quinho, só falta pintar o cabelo do Hulk de branco. Tô quase metendo um spray naquele Hulk lá na cabeça dele. Né? Agora ele tá cheguei lá, pode tem cara do perguntar, Hulk. falar assim, o que você tá fazendo de Baby Look aí? Negado é foda. Não, meu, tu cara, vai precisa pegar dar no camisa pé. pro Hulk. Mano. Camisa. Fizeram uma camisa pro Hulk da padaria. Não, é minha. Pior que é verdade. É verdade. Então. Mas isso daí, então, daí a gente podia fazer, igual eu tava falando pro Fê, uma vez por mês a gente monta ali na mesa. Nossa, vai ser lindo, eu tô Vai ser dentro. legal. Legal. Sabe, porque 10 A gente pessoas. monta as coisas Não vai, que vai parecer aleatório, não vai ter a pessoa certa. Não tem convidado. Não Quem tem chegar na padaria Porque às vezes a gente. Quantas vezes ali. Quando você tá sentado lá, quantas vezes a gente tá sentado e parece quantas pessoas conversar com nós lá? Ah, E pai. assunto. Ah, você lembra disso aí? Você lembra da Sim. fábrica de mandioca em São Pedro? Da Você lembra da fábrica de mandioca. a fábrica de mandioca ali, não é? Ali embaixo, ali no Oristão, onde hoje tem aquele turismo lá da tenda Andarilha lá, que cobertura que fizeram, que é Gustavo Teixeira. Tudo que tem Gustavo Teixeira, Wanda, reparou? Tudo. Meu Deus. O homem triste tá até andando aí. Não, porque aquela cobertura lá era do Gustavo Teixeira lá, na frente do Ah, é museu. verdade, é verdade. Desceu, veio parar ali. Andando da Arlília. Da vida. Então, daí ela parou ali era a fábrica de mandioca. Ela tava caindo ainda. Gente, depois dessa eu nunca mais consigo fazer nada pela prefeitura, né? Não, mas não tem nada a ver, Não, meu. nada a Ficou ótimo ali, eu achei sensacional. Ficou muito Ali é bom. lugar. Ali é lugar. Lá não. Eu acho que ali é sensacional. Ficou sensacional aquele espaço ali. Ficou bom, né? Nossa, podia explorar mais ali. Eu já arrancava tudo que era lambrado da repressura. Dominava tudo lá, deixava Já tudo deixava lá. Porque é perigoso, acesso, né? é perigoso. Acesso mais Ah, facilitado. perigoso na época quando eu nadava lá. Ah, que mas o morreu. povo é muito burro, Quinho.
O povo hoje em dia se arrebenta do nada, sozinho. É nada, gente que se inventava na época nossa. Na época nossa que era Não, pior. mas Esse de carro nós nós sobrevivemos. sobrevivemos. Como que a gente sobreviveu, não? Meu Deus Gente do do céu. céu, meu primo chuchu não valia 1 quilo de sal no vento. Eu vivia com ele. Ele queria vir. Ele distrai o sobrinho. Não é E distrai, ele passava em casa e a gente... Viu, vamos aprontar hoje? Vamos, eu ia. Nossa. Você ia, Jane? Eu ia, olha que sem emoção. Chuchu era foda, né? Chuchu, o Rogério contou uma história legal do Chuchu aqui também. No programa, muito legal. Chuchu tem história. Tem. Ah, tem. Então é isso aí, daí o pessoal que vai aparecendo lá, né, Fernando? Vai participando, vai Legal. conversando. Vai surgir muita história lá, hein? Meu Deus do céu. Ah, tô dentro, hein? Vai ser bacana. Né? Então, próxima segunda, Giane estreia o programa. Às 8 horas. Às 8 horas. Ai, meu Deus, que nervoso. Nada. Vem. Como que é o nome do programa? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem Aonde? comigo. Amor é amor, um lance é um lance. E romance é romance. Romance é romance. Nossa, existe essa É, música? tem uma música aí. A gente vai colocar É isso aí, pessoal. É isso aí, Fernando. Segunda-feira. Vambora, que eu tô com sono já. Vambora. Tá, velho. Não, eu falo pra você, chega numa idade que as coisas acabam, não tem jeito. Aí é só ir pro swing. Aonde que eu saí? É, que a gente tem hora pra tudo, né? A gente chega a idade, você tem hora certinho. Hora de dormir, hora de cagar, hora de mijar, hora de fazer amor. Pode fazer amor, tá vendo? Ó, o visual hoje vai. Ó, carro, irmão! Vai balançar o carro, é dois gordos lá dentro do carro, balançando que é fantasma. Hoje não dá nem pra fazer essas coisas, é perigoso. Perigoso. É que não cabe no carro. Gente, vocês já namoraram dentro do Fusquinha? Que a porta abre. Você sabe que, ó, tem uma história aí, né? Teve um julgamento, uma moça foi estrupada, né? E teve um julgamento, não sei se é verdade, né? Teve um julgamento lá, né? Tô falando com cara de sério. Não, é sério, teve um julgamento, e daí na hora lá falar como foi o crime, ele catou, colocou tua perna na moça, roscou, como é que ele... Sabe que No puta que pariu. No puta que pariu ali, tá. Aí o homem lá começou a dar risada. O juiz falou, silêncio, qual que foi a graça que você tá fazendo? Pô, a vida inteira eu fui motorista de táxi, nunca soube pra que servia aquilo. Pô, mas o sujeito a não perna tem da mulher lá. imaginação, né? O sujeito não tem imaginação. Então, pois é. É verdade, hoje em dia é perigoso porque não cabe mais dentro do carro, né? Não cabe mais dentro do carro. Meu Deus do céu. Segunda-feira, 20 horas. É nóis. Vem comigo, vem comigo. A resenha do Quinho lá, depois a gente vai. Mas precisa achar o nome, né? É, vamos precisar achar o Resenha nome. do Quinho. É, resenha do Vai, tá Quinho. nome bom. Resenha do Pronto, Quinho. já chamo resenha do Quinho. Resenha do Quinho. Uma sexta-feira à noite, assim. Caramba. Nossa, que... A cara. A cara da primeira O que dama. será que vai acontecer lá na resenha do Quinho? Então, gente, ó, agradecendo vocês, viu? Obrigado. Já vamos mais 2h30 aqui conversando. Jesus amado. E tem gente aí, Ju, firme e forte, tudo que a gente tem dos Um beijo pra vocês que estão aí, ó. Desculpa. Se encontrarem comigo na rua, por favor, faz de conta que não me conhece. Não vai chamar a Liane pra ir pro swing, pelo amor de Deus. Eu não quero ninguém amanhã nessa cidade falar, vai no swing. O que eu me arrependo. Você tá igual a mulher que nós fomos passar o ano novo, né, amor? Que falou pra filha dele. Ai, filha. Muita resenha, né? Ela falou, ai, filha, fiquei tão feliz de ter vindo. Mas você não sabe como eu tô feliz agora, vocês indo embora. Não, falou não? Mandou essa? Caramba! Fiquei muito feliz de ter vindo, mas tô mais feliz agora de ir embora. Então, eu queria deixar muito claro que eu sou uma mulher honesta, honrada. Você retratando. E faça de conta que vocês não me conhecem. Senão eu vou morrer de vergonha depois disso. Mentira. Não, eu sou honesta, assim. Às vezes. Vem comigo.
Vem comigo. Vem comigo segunda-feira às 20 horas, Giane estreando o programa aqui então, vamos trazer muita coisa bacana, mostrar as belezas da cidade, vamos, né, explorar aqui o que São Pedro tem de melhor e também mostrar algumas coisas que são importantes. A ideia não é ficar procurando, fazer politicagem, Exatamente. não é. Ficar procurando coisa errada para falar, olha que a gestão. Não. A ideia é diversão, alegria. Né? Coisa tem tanta engraçada. coisa interessante na nossa cidade, não? Tem muita coisa. Pô, eu tô louco pra ver a Giane pulando. Não, ver o prefeito e o vice cantando Doente de amor, Nossa, procurei eu não vi, remédio tá? na vida. Onde que tá isso? Tá no YouTube. Tá no YouTube isso? Ó. Caramba. No YouTube da cidade? Não, tá na página da Nova lá. Da Nova São Pedro. Ah, daqui! Nova Olha! agora Nossa, teatro, eu mulher. preciso de uniforme. É, Não, tá preciso vendo? mandar fazer uma camiseta pra mim, né? Tá vendo? Com decote. Com o sim. logo. Eu não posso ficar com excesso de nudez. De nudez. E agradecendo a Giane. Ah, eu Obrigado, que agradeço, gente. Coração. Tá Segunda-feira é nós, vamos aí dar risada, porque é o jeito. É isso aí. E, Né? pô, muito honrado ter você com a gente, viu, Giane? Ah, eu que Fica tô muito honrada, feliz. eu que tô Muito feliz. mesmo ter você aqui com a gente, a gente nem falou da Carmela aqui. Então, TikTok na Carmela Sincera, né? Não vai dar nem tempo para falar, porque... Mas só o pessoal seguir no Instagram também tem. Dona Carmela Dona Sincera Carmela. no Instagram. E ela é eu. Sou eu, vestida de Dona Carmela. Mas eu tentei pegar um pouquinho a aura das minhas tias. Caramba, você tenta trazer isso aí. É, mas não dá. Porque o povo era muito bruto naquela época, né? Então, não dá. Seria muito politicamente incorreto. Tá, palavrão você fala. Nossa, não só de palavrão, as ideias erradas. Aquele povo ideias? tinha umas ideias erradas, né? Antigamente era mesmo. Era mesmo. Tinha umas Então, o ideias pessoal erradas. seguir aí Nona Carmela, o Giane também, Causos e Contos, que é o... Lá no YouTube. No YouTube também. Isso aí, que gente. Continua Lá, ainda. continua com E calma. no programa da Vem Comigo também vai Vem rolar. comigo. Vai rolar Nossa alguma coisa Senhora. também. E eu tô também com um programa na TV Pod Cidade de Londrina. A Nona Carmela comentando o Big Brother, falando das fofocas. Você fala, Eu falo Você de assiste novela. Big Brother? Eu assisto. Aliás, perdi, né? Caramba. Teve eliminação. É eliminação hoje. Hoje, eliminação. É o Amanhã. paredão Não falso. perdeu ainda não. Tá vendo? Não, claro que foi. Não. Não, deve dar. Ai, Dá meu tempo. Deus, pra Vai dar assistir. tempo. Então, essas coisas. Que legal. E isso só é possível porque eu aposentei. Daí tem gente que diz que a vida começa aos 40, eu acho uma Que é baita numa aposentar da besteira escola, disso é aí. aposentamento ou livramento? É sobrevivência. É resistência, irmão. Viva o SUS. Viva o SUS. Vambora, gente, vambora. Vambora. Não vai sair daqui nunca. Então, próxima segunda-feira. Às 8 horas, às vem 8 comigo, horas, vem comigo. com a Giane. Ou precisamos E fazer quero uma participar vinheta qualquer dia do legalzinha, programa né? dela, mas eu Não. quero. fazer Pra uma nós falar sobre a guerra ainda. Fala sobre a guerra. É, nós vamos falar sobre a guerra. Deve ser. Obrigado, Birquinho. Nada, eu que agradeço aí. Valeu, Obrigado, Trouxe Giane. Carolina? Sensacional. Não sei. o que Não, isso né? serve Claro pra que comer. não, né? O homem é assim, ó. Por isso que ficou rico. Pior que isso serve pra você. Ó, tá vendo? Você tá denegrindo a imagem do nosso Você não pode falar essa palavra. mestre. Não? Denegrir não pode. Não. É tornar preto, tornar negro. É racismo. É racismo. É verdade, duro que é, hein, gente. Desculpa, gente, não sabia, tá vendo? Por isso que é bom ter uma professora aqui. Ela já ensina, a gente não pode falar. Então você tá... Você tá o que dele? Vale uma palavra. Como diz Jorge Mauro, que era no cheio lugar de inventar. denegrir. Nossa, eu levei uma comida. A gente, pelo amor de Deus, não sai daqui hoje. Eu tava comentando que a tonta aqui caiu da cama, né? Tá. E caiu mesmo. Pra variar. Tem até marca. Tá. O swing então foi cancelado. Agora então ficou duvida. E pra se recuperar. Caiu da cama, é foda, né? E meti a cara. Como é que é o nome daquela mesinha de cabeceira? Criado mudo. Não pode falar. Por quê? Por Criado. que criado? Eu tô sendo racista. Não, o meu é mudo. Além de tudo, é mudo, coitado.
Deram uma comida de toco em mim Verdade. enorme, monstro, no TikTok. Nossa, no Foi. TikTok. É por causa do criado mudo? Você tem que falar mesinha de cabeceira. Mesinha de cabeceira. para. Tá vendo? É, e A geração entendeu? meia Nutella. Não Nossa. pode falar também geração Nutella. Meu Eles que processam o Léo, aquele um lá, O Neto, não, aquele o Felipe Neto, o irmão do Felipe Neto, que encheu uma banheira de Nutella e entrou dentro. geração Nutella. Eles que processem aquele rapaz lá. Léo Dias. Não, o Léo Dias. Léo Dias também vai. Como que é o nome daquele outro Léo lá? É irmão do Felipe Neto. É o Neto, Lucas né? Neto. Lucas Neto. Lucas Neto. Né? Então, no lugar de denegrir é falar mal, Falar mal. manchar É. o nome da pessoa. Você tá falando Nossa senhora. E você sabe que tem um monte de coisa que não pode falar hoje em dia. É uma novela, gente. Eles não É uma podem coisa- falar, mas ele Não, fala. A você gente tem que ficar cuspir na mudo. cara dos outros, você pode, né? Ficar mudo. Essa tal liberdade que a gente tinha antigamente, e que não tem mais. Daí um dia eu soltei assim, puta, ai que saudade, que a única coisa que eu não podia falar era mal do presidente, o resto eu podia fazer tudo. Levei outra comida de toco também, Caramba. porque falaram que eu estava enaltecendo a ditadura. Caramba. Tá difícil o negócio hoje em dia. Estamos. Sabia que na internet você não pode falar gay? Não pode falar gay também? Não, você tem que falar IAG. É Iag. gay ao contrário. Iag. Caramba. Podem falar que o cara é uma bichona? Não. Nossa, o pessoal quando vem aqui às vezes fala, nossa, cara, é uma. Eu não posso falar. O bichona pode falar da bichona. Baitola, Mas a não gente pode não pode falar da bichona. Não pode. Seu Que tio baitolano. Baitolano. Antigamente a gente falava viado, né? Viado. Não pode também. O sujeito era viado. Onde aquele rapaz é viado? Não pode mais. Não. Nem bildo não pode falar. Bildo. Bildo não pode me falar também. Você não pode falar gorda. Gorda também. Como que é? Gordofobia. 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 Você sabia que lá no Recife tem fila preferencial para gordo? Sério? É muito engraçado, é verdade. Juro por Deus, é verdade. Você chega... Você não você chega- filmou? Gordofobia. Devia ter filmado. Agora eu já tenho idade para fila preferencial, meu amor. Agora eu vou fazer aquela carteirinha de idosa, eu vou colar aqui na minha testa. ó. Toma. E vou estar escrito assim, imprensa, Nova São Pedro, idosa. É isso aí. Idosa. Hoje eu fui no supermercado, a velha olhou feio pra mim. Sério? Não, que eu seja. Não eu- pode falar velha também. Ai, Também verdade. A senhora olhou feio pra mim. Eu fui no supermercado na fila do preferencial. Tá. E ela parou, olhou tipo, Tipo assim, você é muito jovem. Jovem ainda, jovem ainda. se você é Jovem jovem ainda, ainda, jovem ainda, jovem ainda. Um dia velho será, velho será, velho será. Ah! Achei mais alguém que tá sério. Isso aqui. A gente até vai morrer Meu por uma Deus do semana. céu. vai longe. Babados de São Pedro. E nós não falamos nem metade do babado. O pessoal tá bravo comigo aqui, que eu não falei. Tem alguns assuntos que a gente não puxou aqui, pra não gerar muito problema pra nós. Entendeu? Porque nós vamos ser processados pra caramba depois. Então, a gente faz um repeteco desse bate-papo aqui outro dia, beleza, Vamos pessoal? fazer, pelo menos no programa do Vem Comigo, Isso. uma vez por mês, que Exatamente. seja o Quinho vindo aqui pra gente falar É isso aí, essas resenhas doidas. essas resenhas. E também depois vai ter a resenha do Quinho. Resenha do Nós vamos Quinho. invadir a 2 resenha dias do pra Quinho. trabalhar mais, ó. Nós vamos invadir a resenha do Quinho lá um dia também. Agradecendo o Quinho, agradecendo a Giane. Obrigado, viu, gente? Eu agradeço De coração. demais. Obrigado, Nós que Ricardo. agradecemos. Pra gente, Obrigada! tudo bem. Ó, sensacional demais. Querido, só falar rapidinho aqui pra gente finalizar. Agradecendo você também que ficou com a gente aí. Obrigado a todo mundo que curtiu, você que vai assistir depois. Obrigado pelos 3.000 inscritos, que foi uma marca maravilhosa. Alcançada aqui com esses duas pessoas maravilhosas aqui com a gente também. Lembrar você que amanhã tem aqui a Esporte com o Crito Duarte e o André Oliveira. Na quinta-feira tem o PH da Serra com Noite Sertaneja. E aí vai embora a programação. Na segunda a estreia da Giane. Na terça a gente está aqui com o podcast. Temos convidados semana que vem, né, Cal? Temos, né? Eu acho que temos. Tem que confirmar aqui. Tá? É, temos convidados aí. Então temos terça-feira podcast, nossa próxima terça-feira, um encontro marcado às 8 horas da noite. E a gente volta, se ele quiser, na próxima terça-feira, às 8 horas, aqui. Obrigado aos nossos patrocinadores, pessoal da Padaria Oficina do Pão, como sempre, maravilhosa com a gente, pessoal do Hospital Veterinário Dr. César, pessoal do Restaurante do Caipirão
e aguardo você também ser patrocinador do nosso podcast. Entra no nosso canal aí depois, assiste de novo o vídeo, curte, compartilha e também assiste aí o Naktai Combat que rolou nesse último sábado, foi um evento muito legal, muita luta boa lá, para você estar disponível no nosso canal. Também tem o aniversário do PH no domingo, enfim, tem um monte de conteúdo legal para você curtir aí e também tem os nossos cortes que estão sendo feitos aí com todo carinho pelo Cal para você também seguir. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, a gente volta na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, se eu não for processado nem preso, vai saber, a gente nunca sabe. Então, se eles não tiveram swing. Se eu tiver swing também, vai que eu tô lá no swing também. Porque eles não me convidaram, pai. Só falaram do swing, né? O convite, mas vão estender o convite pra mim. Vambora, gente. Valeu, Cal. Obrigado.